Opa! Estamos ao vivo no nosso primeiro Tecnocast, o podcast da Tecnomotor. É aqui, Luiz, Augusto? Aqui ou aqui? É aqui. Já começou. Falei pra vocês. Você falou que ia começar. Começou cedo. Tá tudo bem, gordinho? Maravilhoso. Tá tudo bem? Já vou avisando o pessoal que a live não é live, é o podcast, mas é o gordinho que tá na produção. Então, a merda vai acontecer. Segura. Estou avisando. Bom, pessoal, sejam bem-vindos. A gente quis trazer algo diferente, né, aqui também para os conteúdos do canal, para você também que está assistindo a gente no Instagram e também para quem está ouvindo a gente no Spotify e também no Deezer, né? Depois a gente compartilha com vocês o link para vocês conseguirem encontrar a gente e ouvir a gente aonde vocês quiserem, quando vocês quiserem. Se bem que, será que esses caras vão querer ouvir a gente, Lorena? Vai. Bom, gente, os nossos convidados hoje são ilustres. A gente veio trazer um tema que dá uma certa coceira aí, um medo, um põe a fuga no meio. É um negócio esquisito. A gente veio falar um pouquinho sobre veículos híbridos e elétricos, né? Esses carros chegaram no nosso mercado, chegaram no Brasil e a gente vai ter que se virar, né? Mas a grande sacada, né, o que a gente gostaria de passar para vocês nesse bate-papo é um pouquinho de o que a gente vai fazer, né? A gente que é uma oficina independente, para quem que a gente corre, com quem a gente conversa, né? E o que a gente precisa saber de informação para começar a entender um pouco esse mundo tão maluco, né? E a gente trouxe esse time de sucesso, esse time do futuro. A gente fala time do futuro porque são caras que começaram um pouquinho a ideia, que é o grupo da Tesla Brasil, né, que é o Roberto Saldo e o Alberto Puga. Ó, acertou! Cara, eu treinei isso. Eu queria que você falasse um pouquinho, Roberto, um pouquinho de você. E para completar esse time, antes de você começar, nosso futurista, Lorenzo Piccoli, nosso diretor executivo da Tecnomotor, que tem aí uma visão de mercado muito ampla, tem várias palestras que ele aplica aí em vários eventos, congressos, aí o Brasil afora, trazendo um pouco as tecnologias, o futuro e o que o reparador tem que fazer para a gente se envolver nesse mundão, nessas coisas diferentes e não deixar nada passar. Roberto, conta um pouco de você aí, se apresenta. Bem-vindo, né? Obrigado pelo convite aqui. Bom, eu sou formado em eletrônica digital. Eu fui reparador por mais de 30 anos, né? Trabalhei com oficina mecânica, tive oficina mecânica, depois trabalhei com gás natural, que me levou para os Estados Unidos, né? Eu fui para lá para trabalhar com gás natural, acabou não dando certo, e eu montei oficina, depois vendi a oficina, comecei a trabalhar lá mesmo assim, enfim, acabei ficando 15 anos nos Estados Unidos, isso resumindo bastante, tá? Fiquei 15 anos nos Estados Unidos trabalhando com novas tecnologias, e a principal delas, veículos híbridos e elétricos. E estou há 4 anos no Brasil aqui tentando passar um pouco mais de informação, né, para a gente aqui do Brasil, trazendo um pouco da experiência que eu ganhei lá, justamente para a gente não sofrer o que eu sofri na época que chegavam as novas tecnologias aqui no Brasil. Exemplo, né, ignição eletrônica, injeção eletrônica, que ficou todo mundo boiando, então a gente está tentando trazer um pouco mais o cabelo branco de é disso, então. aí. Veio daquela época lá. Você tem 25 anos de oficina mecânica, os outros 15 você guardou aí pra depois, não, né? O cabelo branco é do carburador eletrônico. Era a maior merda que existia, né? Não, falei mais de 30. Mas né? O cara tá todo engomadinho, né, Roberto? Olha como ele tá bonitinho hoje, cara. Porra! Obrigado, viu, Roberto, por dividir um pouquinho aí com a gente. Prazer, e vamos contar um pouco essa experiência, né? Essas maluquices que você viveu aí. Vamos. Pra ninguém se tem fuder igual o não Roberto. Não esquecer. Esse aí já se fudeu pra caramba, né? Também, por isso que tem esse cabelo branco. E você? Puga. Esse cabelo branco é de montadora. Aí não teve escapatória. Então você... Eu sou uma espécie em extinção, eu sou engenheiro mecânico. não vai existir mais. Quem hoje vai mandar no mundo vai ser os eletromecânicos, então eu sou uma espécie em extinção. Comecei a trabalhar em montadora, eu trabalhei praticamente a minha vida inteira. Então comecei trabalhando primeiro na Honda, eu fui instrutor técnico, numa Honda que ainda só fazia motos no Brasil, né? Eu fui instrutor técnico dela. Tá? Então comecei com motocicleta, depois eu fui para a Mercedes, trabalhei na parte de controle de qualidade de motor, depois fui para engenharia experimental, onde passei bastante tempo lá, montei o banco de emissões junto com uma equipe muito legal que trabalhava lá na Mercedes, a gente montou primeiro o laboratório de emissões do Brasil, da parte de diesel, depois eu fui parar
no treinamento da Mercedes de Campinas, então fiz treinamento de toda a parte técnica, que eu era o responsável. Aí veio uma empresa chamada Fiat, me levou para Betim, fiquei um tempão lá, também cuidando do pós-vendas deles lá. Depois eu acabei indo para a Audi Brasil, onde eu enfrentei uma primeira marca premium, né, e todos os problemas que tinha junto com ela, com a rede deles, né. Fui o gerente de pós-vendas. Aí fiz uma coisa incrível, me aposentei e continuei trabalhando. Aí eu fui trabalhar com o pessoal da BMW e hoje eu trabalho para várias empresas, sou um consultor independente e trabalho com o Roberto, junto no curso dele, a gente ministra os cursos junto, porque tem uma parte lá que é minha paixão, que é como montar uma oficina de veículos elétricos e toda a parte de dinâmica de veículos. E isso bate muito fundo no coração e a gente gosta demais. Então a gente trouxe toda a experiência da montadora, né? E a experiência do Roberto foi interessante para isso, porque ele trouxe isso dos Estados Unidos. Então a gente tem uma ideia do que vai ser essa oficina. E a gente pode conversar hoje, se vocês tiverem interesse sobre isso, de como vai ser essa oficina do futuro. Então vai ser interessante. Essa é a ideia. O Roberto já fez tudo isso. Ele é bem ele mais tem velho 102 anos, Você viu cara. que o meu currículo é bem menor que o dele. Eu bem mais novo. Eu não aparento. E é um engenheiro mecânico que se apaixonou pela ciência do capeta, que é a eletrônica. O cara é maluco. Você já pensou? Não, escapa mais, total. Né? Hoje ele tá apaixonado pelo mundo da Cara, você é muito maluco, velho. Eu nunca vi uma pulga tão alegre. Elétrica. Tão radiante. As todas são radiantes, realmente. E você, Lourenço, se apresente. Bom, Lourenço Piccoli, sou cria aqui da Tecnomotor, né? Um dos sucessores, hoje toca a Tecnomotor Distribuidora. Como experiência, né? Eu morei um tempo nos Estados Unidos, trabalhei como oficina mecânica. Aqui na Tecnomotor eu gerenciei a rede EcoCar por um bom tempo. Fui gerente de marketing, hoje aqui tocando a distribuidora, né? Nos últimos anos, nos últimos 10 anos, eu corri muito atrás de estudar um pouco na questão de Trends Innovation, tendência e inovação, né? Para onde o mundo vai, hoje isso é uma ciência, né? Um material de estudo, né? As pessoas estudam o que vai acontecer daqui a 50 anos. E com toda essa bagagem, a gente vem tentar pegar a oficina mecânica, o negócio, e tentar passar por essas tendências, né? O que vai cruzar o caminho da oficina mecânica? Quais são os grandes desafios, né? E um deles, sem dúvida nenhuma, né? Dos três que a gente vê como grandes desafios para o setor de reparação, que é o carro compartilhado, sem dúvida nenhuma, a propriedade do carro vai ser questionada. O carro elétrico, né, é uma das tendências fortes, e a questão do autônomo, claro, mais para frente, como que vai ser isso para com a oficina mecânica. Então, hoje aqui, claro, a gente vai falar bastante da questão da evolução do carro elétrico, do híbrido, sem dúvida nenhuma. Como é o primeiro, a gente ainda tá treinando para ver qual é que é, né? A gente façam perguntas, né? Vão interagir com a gente, né? Pra gente ver, nortear se o papo tá sendo legal também, né, Roberto? Fala sério. Isso é verdade. E pra gente começar, eu acho que é muito importante a gente deixar um pouco alinhado para as pessoas, né? A gente tem nosso público hoje que assiste o canal, que acompanha a Tecnomotor TV e acompanha a Tecnomotor como um todo. A gente tem os mecânicos, né, que são funcionários, colaboradores das oficinas mecânicas. A gente tem os donos das oficinas mecânicas. A gente tem redes de oficinas. A gente tem concessionárias que assistem. A gente tem um público muito variado, né? E é importante que a gente traga esse pessoal para uma realidade que a gente acha que está muito no futuro, mas não está, né? Não. O negócio chegou e já chegou abalando mesmo. Chegando. Exatamente. Estava trocando uma ideia um pouco com o Pulga antes de começar. A gente trazer alguns números para mostrar para essa galera que, cacete, cara, esse negócio está evoluindo, está correndo, o negócio está chegando com uma força muito grande. Talvez isso não esteja tão claro para as pessoas, principalmente pela realidade que elas vivem, né? Então, eu acho que é importante a gente trazer um pouco, né, essa evolução, essa transformação de mobilidade que a gente estava conversando há pouco tempo, né, no mundo como um todo, não? E o Brasil automaticamente vai ter que entrar nessa onda, quer queira, quer não, claro, com um movimento um pouco mais devagar, né, como sempre, né? E eu acho que isso é até bom. Exatamente. Para a gente no setor de reparação isso é até bom, porque o brasileiro ele é um público que tem um pouco mais de dificuldade para acessar informações, para receber esse tipo de informações. Então é importante a gente falar um pouco de mobilidade, né? No mundo, o que vocês falam aí? Como que tá esse lance de mobilidade no mundo em si? Vamos falar da parte global para depois trazer para o Brasil, né? Para o nosso mercado nacional. E um de cada vez. Eu acho que existe uma pressão muito grande para essa mudança acontecer, principalmente por conta dos créditos de carbono, né?
as cidades... Tem umas contas que não vão bater, né? Já vou falar logo a primeira. Primeiro, as maiores cidades do mundo, as mais importantes, principalmente da Europa, já estão marcando uma data para proibir veículos a combustão interna lá dentro, né? E as montadoras também estão marcando essas datas, mas não está batendo muito essas datas. O que nós vamos fazer com esses veículos que vão estar aí no mercado ainda, né? Essa é uma preocupação. Ou seja, as informações estão meio aleatórias e meio perdidas, aleatórias, né? Assim, eles estão correndo atrás disso. É importante, essa mudança vai acontecer, mais tempo, menos tempo. Como você diz, o Brasil demora um pouco mais, mas isso não necessariamente é ruim, né? A gente sempre sai atrás, mas sai usando as melhores tecnologias, né? Podemos dar um exemplo da televisão, né? Do sistema de televisão, que a gente acabou saindo atrás e conseguiu até hoje ter o melhor sistema de televisão do mundo aí. Então, não é ruim sair atrás. Só que dessa vez a gente está ainda conseguindo sair mais perto dos outros. Antigamente, as tecnologias demoravam, o Lourenço sabe disso, 40 anos para chegar no Brasil, né? Eu cheguei nos Estados Unidos, fui mexer num carro de 1960 com injeção eletrônica. Chegou aqui em 85, se não me engano, 86. Não, antes até, né? Não, é perto de 90, né? O Gol GTI 85 GTI, não foi? Ou 90, 95? Ai, gente, eu não lembro, 90, eu sou muito 89, jovem. 90, Data não é muito comigo, mas uma coisa que demorou quase 40 anos para chegar aqui, né? E a gente agora tem uma defasagem de no máximo 10 anos para os outros países. Como isso diminuiu, né? Diminuiu bastante, é lógico. Até muito menor, por conta da rapidez da informação, através da internet, um monte de coisa. Eu venho fazendo esse trabalho desde 2005, fazendo vídeos e passando informações aqui para o Brasil, justamente com essa preocupação da gente conseguir diminuir esse espaço e assim, tem uma outra vantagem, uma outra coisa que pode fazer com que o Brasil seja, assim, uma referência aí, né? Nós temos 2 materiais que vão ser muito importantes nas baterias do futuro, nióbio e grafeno. Tá? Quem? Eu vou deixar porque o programa é de vocês. Quem que é esse cara? Nióbio e grafeno. Depois nós vamos entrar nesse assunto. Uma coisa importante que o Brasil, né, acho que 10 anos, eu acho que não, uma coisa que sai hoje na Europa e nos Estados Unidos, vem aqui, só que ela vem ainda para um público muito seleto. Então, né, o que demora no Brasil é a popularização, é mais lenta do que em outros países. Né? Então, hoje, realmente, o viés tecnológico é muito mais rápido. Depois lançou um mês lá, no outro mês está aqui, está disponível, a coisa está muito dinâmica por causa da acessibilidade no mundo. Né? Eu acho que uma coisa importante de a gente perceber é uma discussão de mobilidade. E a mobilidade não é só o carro, é a mobilidade como um todo. O cara quer se descolar de um ponto ao outro e vem de várias maneiras. Né? Tem a história do Uber aí que é muito famosa. Você vê uma coisa, olha como o mundo é muito dinâmico, né? E é uma mobilidade elétrica. Os patinetes em São Paulo foi micromobilidade. Micromobilidade, é elétrico, né? Quem que vai consertar os patinetes? A bicicletaria, a oficina mecânica, a autoelétrica. Quem vai turbinar um patinete elétrico? Até na época tinha essas perguntas. Era um mercado que estava ali para ser... Que São Carlos tem esses caras, Sim, né? mas agora começou a aparecer aqui, mas de repente vem uma pandemia e acaba os patinetes. Porque ninguém mais está lá em São Paulo precisando do patinete, está todo mundo trabalhando em casa. Então a dinâmica do mundo hoje, por isso que a gente fala, a coisa pode vir aí o carro elétrico. E às vezes pode vir comendo pelas beiradas, uma outra tecnologia que tem já os movimentos lá aqui no Brasil de extrair energia do etanol, né? Da Toyota, Bosch mexendo com isso daí, Nissan também. Então, a minha primeira visão, né, nesse mundo, nesse desafio que a oficina vai ter, vai ser uma grande salada de fruta. Vai ter de tudo, certo? Vai ainda existir os combustões, o motor a combustão, que essa frota no Brasil de 50 milhões de veículos, ela vai sendo sucateada, é lento, porque o brasileiro não tem muito acesso, né? Ele quer um carro barato, ele quer uma coisa acessível, né? Até isso ser acessível vai um tempo, então até ter uma lei que proíbe, não pode rodar, tem um chão muito grande, esses carros vão precisar de manutenção, vão precisar de necessidade. Vai ter o elétrico, vai ter essa outra coisa, daqui 20 anos pode aparecer uma outra tecnologia e a coisa vai... Exatamente. Então, o que era no mundo o monopólio do petróleo, que era a única matriz energética, essa é a grande disrupção. O monopólio do petróleo está sendo quebrado. Então vai ter o monopólio da bateria, que hoje, né,
Um dos mais interessados nesse monopólio é a China, que é o maior fabricante de bateria. Então ela briga aí. Por que que Europa, por exemplo, está botando data? Porque a Europa não tem poder de matriz energética nenhuma. Não tem nióbio, não tem petróleo, não tem nada, entendeu? Então ele vai negociando com a China, com quem me vende mais barato, e ele acelera os processos de interesse deles lá. Os Estados Unidos já tem uma dinâmica diferente. Então essa movimentação aí, e tem o que a gente não pode esquecer também nesse mundo do elétrico, que são os concorrentes no caso do automóvel, que vão querer bateria nessa história, né? Então as casas vão querer bateria, outras coisas, é uma briga gigante também que vai acontecer. Então, tem muita água para passar embaixo Bateria, dessa sem dúvida, vai ponte, ser um né? grande É um gargalo, tem muita água para passar. Tem aí interesses de políticos nessa história, matriz energética. O Brasil aqui com a Petrobras. O que a Petrobras vai fazer? Vai apoiar ou vai, né? Certo? Os árabes estão investindo em turismo, né? Estão vendo que o petróleo vai acabar, eles estão investindo em turismo lá, criando, né? Eles estão botando os ovos em outras cestas, são as estratégias, né? O Brasil tem o etanol, que é uma matriz mais limpa do que o petróleo. Extrair etanol beleza, o PROCO eu protegi. E o petróleo que tem chão aqui. Claro que, uma vez eu vi uma palestra da Braskem, o uso do petróleo não ser usado para combustível, ele vai poder ir para outras áreas, crescer outras áreas, que às vezes falta também, a gente acha que tem muito e falta para plástico, para outros segmentos, até para a própria geração de para baratear em outras coisas, que vai facilitar também Então, entender que isso vai ser distribuído e não mais centralizado, só tinha gasolina, só tinha combustível, a explosão. Então vai abrir uma diversidade de coisas. E nessa diversidade vem muita oportunidade. Muita coisa. Aí que é a grande janela para as oficinas, para todos os segmentos. Né? Eu queria chegar agora mais no micro, que é justamente o ambiente da pessoa. Eu queria falar sobre essa oficina um pouco, que faz parte também da mobilidade. Claro. Um dos problemas que a gente sempre teve aqui no Brasil, é o fechamento da informação técnica. Isso não existe nos Estados Unidos e na Europa. E esse vai ser um problema nessa transição de mobilidade que nós vamos ter aqui no Brasil. Porque sem a informação técnica você não faz o reparo. Você perde velocidade, né? Total. Então, assim, existe uma série de leis e restrições nesse país que estão fechando essa informação técnica, onde só as concessionárias leem os manuais de reparação, que não vai poder mais continuar assim. Tá? Porque a informação técnica vai ajudar a pessoa a fazer o reparo, seja lá onde ela estiver, porque vocês viram que a indústria automobilística está reduzindo o número de concessionários deles. Eles não estão conseguindo atender mais o usado também. Quem que vai ter que fazer isso? Desculpa, vocês da oficina independente. Então a informação tem que chegar lá. A outra coisa que nós tem que estar preparado, tem né? Tem que estar preparado. E a outra coisa vão ter carteira para poder fazer os investimentos, porque tem que ter equipamento. Sem um scanner, sem equipamentos, e hoje a gente sabe que, infelizmente, com o preço do dólar, com todo o problema que nós temos da importação, nos separa um pouco do resto do mundo. O Brasil ainda não está no mesmo pé em nível de tecnologia, de diagnóstico e de reparo que os nossos amigos lá fora estão. Nós estamos sempre um pé atrás. Nós temos que avançar mais nisso. E os outros dois pontos importantes que a gente tem que chamar a atenção, um é a organização de oficina. Ela tem que se profissionalizar e se tornar um centro de reparação. Mas assim, pessoal, qual é o maior problema que eu enfrento hoje quando eu tenho que dar uma consultoria, por exemplo, para um pessoal de uma oficina independente? É que a pessoa que está na frente da oficina independente veio da área técnica. Fantásticos técnicos. Péssimos vendedores. Não consegue vender serviço e peça. Então tem que fazer as duas coisas bem. E a outra coisa é ter uma equipe treinada. Tá? Eu não sei se vocês perceberam, estão sentindo a quantidade de assim, disparou. Agora, para todo lado tem escola técnica, vocês já repararam? Deu um boom muito grande, Por né? quê? Principalmente na pandemia, né? Porque o Senai não está mais cumprindo esse papel. Ele está atendendo somente as montadoras e abriu a porta para isso. Então a informação técnica tem que sair de algum lugar. E eles estão procurando essa informação técnica. Hoje, sem uma equipe treinada, você não vai conseguir atender essa mobilidade. Então, essas 4 coisas têm que fechar para esse futuro. Eu tenho que ter acesso à informação técnica, eu tenho que me profissionalizar como negócio, tenho que ter acesso a esses equipamentos modernos, essa tecnologia, e tenho que ter uma equipe que vai saber utilizar isso. Tem que estar constantemente treinado. Vocês concordam com isso? Claro. Eu concordo, mas eu vou defender um pouquinho o universo das oficinas mecânicas. Né? Uhum. Então o Brasil enfrentou, né, na década de 90, a injeção eletrônica, mais crua ainda, sem informação, sem nada na raça. Só trazendo a informação aqui,
Acho que foi o Fabiano Reginato e o Reginaldo Biasotto, nosso Reginaldo de Limeira, foi em 1989 com o Gol GTI. 89, É. Então, Não foi tão velho. 89. 89. Os caras estão ligados, rapaz. Não, tem 30 anos, né? Mais, 40 anos já. É. Então é o seguinte, a minha visão é a seguinte, eu sempre valorizo muito o setor de reparação independente no Brasil, porque foi tudo muito na raça, entendeu? Aqui no Brasil, realmente, as montadoras, né? O mundo de montadora, Se fechou, né? dane-se, eu vou cuidar do meu mundo e eu isso não aí. vou ter informação. O Brasil nunca teve isso, como teve nos Estados Unidos, o Unidos. OBD2, na Europa lá tem uma lei também, o Right to Repair lá, o direito, nos Estados Unidos é o Right to Repair, o direito de reparação, a lei, e na Europa é o direito de concorrência. São leis que garantem, né, o usuário poder consertar o carro onde quiser, e nos Estados Unidos é até mais forte que o dono do carro, eu quero consertar, ele compra o livro, não faça você mesmo. Né? E até estão querendo evoluir essa lei, isso é uma matéria recente, que é dar mais um passo nessa lei para outros segmentos, máquina agrícola, que a indústria ela vai querer se blindar. Né? Então, o brasileiro enfrentou com todos os desafios a injeção eletrônica, certo? No começo, como toda mudança não é diferente do carro elétrico, esse negócio não vai dar certo, o ser humano normalmente ele quer ficar numa zona de conforto. Nosso próprio cérebro é feito para economizar energia. A gente não quer gastar. Então, mudança gasta energia e isso, né, a gente tem que vencer essa barreira para poder continuar evoluindo. Então, não vai dar certo. A gente vê as histórias de tira injeção e bota carburador, isso não vai pegar. E tá aí, virou hoje arroz com feijão. Tira as oficinas ignição, brasileiras... põe platinado. Não, fora, né, a transição da ignição, mas a injeção foi bem marcante no Brasil, né? E sem informação. Aí eu acho que eu valorizo muito as empresas nacionais que, de alguma maneira, várias empresas levando cursinho, palestrante, pegavam um pouquinho de informação na montadora, né? Aí nasceram, no caso do Brasil, as primeiras empresas fabricantes de scanner, né? A Alphatest, um concorrente nosso, lançou o primeiro scanner no Brasil, depois a gente saiu um ano e pouco atrás, e a gente trazendo soluções nacionais para atender o mecânico, porque senão o carro tinha que ir para a concessionária. No México, teve um movimento que não teve fabricações nacionais para atender o reparador e ficou preso na concessionária. A manutenção no México ela demorou muito mais para evoluir, porque todo mundo ficava olhando os Estados Unidos, eu vou esperar cair no meu colo. E não vi. Vou ver qual é o movimento entendeu? dos caras. Então a gente veio, e eu falo uma frase, né, às vezes na minha palestra, do Fiola, do presidente do Sindirepa, que nenhum carro no Brasil ficou sem consertar. O brasileiro, com toda dificuldade, com toda a sua coisa, ele acaba dando jeito. Pode ser gambiarra, jeitinho, certo? Sem informação, sem peça, ele enfrenta isso. É uma frase forte, claro, tem as suas variações, mas a gente vem, né, com muita atitude, e eu acho que está já no cerne do reparador que o único caminho é estudar, é curso, é capacitação. Eu acho que o Brasil é pobre de oferta de capacitação. Concordo. Não que o mecânico não goste de estudar, eles gostam. Ele não tem aonde. Mas não tem acesso, é muito pouco. Dá para contar nos dedos instrutores, Exatamente. escolas, é muito... O Senai fez um trabalho maravilhoso, sempre fez. Parou por muito tempo. Não, o Senai tem os seus momentos também, porque ele depende da indústria. Então acelera, volta, né, a gente teve parcerias muito fortes com o Senai, depois deu uma recuada, certo? Ainda tem grandes centros que fazem um movimento bom, mas ele tem que obedecer a montadora. Quem paga a conta é a montadora. Teoricamente, a oficina mecânica não é, ela está pegando de lambuja essa coisa para a sociedade, né? Então, vem aparecendo, que nem a Tesla, escolas particulares trazendo conteúdo, certo? Sim. Eu lembro há 2 anos atrás, ou 3, no encontro do câmbio automático, o pessoal do Henrique Pontes, e o pessoal preocupado, né? E eu falei, não, já tem gente trazendo conteúdo. Pessoal, o carro elétrico já tem escola para aprender. Mesmo que fosse, já tem. Então já é, olha que coisa legal, como brasileiro, de alguma maneira a coisa acontece, entendeu? E a gente vai vencendo as barreiras. Então, capacitação é indiscutível, e eu acho que a grande maioria dos mecânicos, né, claro que tem os extremos, né, mas ele sabe que o caminho a gente vê nas lives, estudar o quanto que não tem outra escapatória. Até a busca desses caras por conhecimento. Os caras têm, sabe, sangue no olho. Uma coisa que eu sou crítico para as oficinas, essa é o grande gargalo na minha visão, certo? Essa evolução para carro elétrico, até no caso da outra grande barreira para as oficinas que atender o cliente CNPJ, a frotista, é processo. É organização, gestão do negócio dele. Entendeu? Então, eu acho que vocês vão detalhar mais. O reparo de um carro elétrico tem que seguir um processo, um método, certo?
A injeção eletrônica, eles têm o seu método, o seu jeito, vai, testa aqui, apaga ali. Hoje a gente sabe que tem o vício do scanner. Primeira coisa, já bota o scanner para ver o que acontece, entendeu? Sabe da história, né? Sem papo na língua, que tem muito mecânico trocador de peça, deu a peça, troca, não resolveu o problema. Que é falta de capacitação, falta de tudo. Eu acho que o carro elétrico vai exigir muito mais do reparador. Método, né? Essa dinâmica, ele vai diferenciar puxar, muito. Aí o que eu falo, é um desafio, mas é uma puta oportunidade. Mas você falou Aí a grande oportunidade do Com negócio. certeza. falou uma Certo. coisa bem interessante. Você falou da adaptação. O ser humano se adapta. Né? Vai se adaptar. A gente Se vai dar adapta. conta Se do você recado. Vai dar conta do recado. O carro Você elétrico. pega um cara, joga lá no Polo Norte, dá o mínimo Vai, necessário para ele, sobrevive e se adapta ao meio. Né? Isso acontece com qualquer mercado, qualquer coisa nesse mundo. Agora, tem a adaptação lenta ou a rápida? A dor que você vai ter, Quem se adapta, principalmente a um mercado desse, com uma velocidade maior, bebe água limpa. bebe água. Quem chega primeiro bebe água Exatamente. limpa. Essa é a Mais frase, água. né? Mais água e limpa ainda, né? Mais água, Sabe, entendeu? Aconteceu comigo, tem uma historinha rápida assim, quando chegou a ignição e a injeção eletrônica foi a mesma coisa. Chegou um cara na porta da minha oficina, colocou o carro na minha mão e falou, você faz isso aqui? Você arruma isso? Você faz uma revisão? Eu não fazia a menor ideia do que era aquilo. Ignição eletrônica eu não sabia o que era, depois a injeção Perdidaço. menos ainda. Olhei aquilo e falei, faço. Eu não sei. O que eu fiz? Liguei para a Magnete Marelli na época Cara de da pau, né? injeção, Vamos lá. cara de pau. Liguei na casa de pesca na época da ignição, descobri o que era e fiz a revisão pro cara. O que aconteceu? Pouco tempo depois eu era referência no Vale do Paraíba, injeção eletrônica e ignição eletrônica, né? Então, o que foi isso? Você tem que ter coragem, tem que buscar, tem que ir atrás para aprender, para entender aquilo e para sair na frente. Não, e hoje no mundo moderno as coisas são muito acessíveis, né? Então pintou uma coisa, é o network, tem para quem ligar, para quem correr. Isso. E uma coisa Isso que é você foi importante. muito de concessionária, que eu sempre falei da época da EcoCar, certo? Que as oficinas mecânicas têm que ver com o concessionário como parceiro. É parceria, porque ele vai quebrar um galho para você e você quebra um dele. Exatamente. Não tenho scanner, não tenho negócio para fazer esse carro, vou lá, faço o scanner para me dar um diagnóstico, mas o cliente é meu, cobro o serviço ali, não ganho nesse caso do coisa, vou ganhar Tem que outras ser coisas. ganha-ganha. Então, é um relacionamento que eu falo, a troca de informação tem que se somar. E eu vejo as montadoras fazendo um movimento de liberar informação para o reparador, tímido ainda de alguma maneira, mas tem. Mas se Então, você entendendo encosta numa esse concessionária, mercado. eu vou comprar bastante peça sua, em contrapartida você quebra o galho de informação, esse é o grande jeito que o brasileiro foi costurando e foi se virando e a reparação... protecionismo antiquado, Sim, né? sim. Mas a gente estava conversando um pouco antes, eu e o Puga. O brasileiro perdeu um pouco o lance da negociação, né, cara? Ele acaba perdendo um pouco essa coisa. Ele ficou um pouco individualista em algumas coisas, acaba pedindo pouca ajuda, com medo de perder o cara. Com medo de tentar, de transferir um pouco o conhecimento, né? E essa conversa, para quem está chegando agora, né? A gente fez essa parceria. Final do ano passado a gente bateu o martelo, né, Puga, né, Roberto? A gente teve essa conversa. A ideia da Tecnomotor é tentar trazer junto com vocês, né? Pegar na mão do mecânico, coisa que o Toninho Rigo fez há 40 anos atrás, junto com o seu pai, com o Paulo Piccolo, com o Miguel, com os fundadores, pegar na mão do mecânico e tentar trazer informação da maneira que a gente sabe passar, da maneira que o cara tem condição de aprender também. Porque consertar um avião em voo é uma necessidade do brasileiro. Igual você, o negócio chegou lá na sua oficina, você podia correr do negócio, né? Mas sim, claro. vou fuçar, vou ver qual é que é. De qualquer forma, foi um susto. Você pode fazer isso hoje sem susto, se preparando da forma que tem que ser. Ainda é cedo, né? A gente está começando a receber carro, já tem muito, mas estamos começando a receber carro elétrico e híbrido. É hora de se preparar, é hora de entender como que vai ser esse mercado. Vai esperar chegar Eu estava aquele falando plano. agora há pouco, um Tesla custa R$1 milhão, já Isso tem aí. 250 no Brasil. Hoje, a frota de veículos elétricos e híbridos do Brasil representa 2% da frota. Caramba. 2%. Mas se você pensar que isso Há 2 anos atrás, vai. era quase zero, A previsão era 5% em 20 anos. pois é, pode já estamos em esquecer. 2%. Mas assim, deve ter uma outra pergunta que provavelmente o pessoal deve ter feito aí, que é, cara, vou ganhar dinheiro com isso? Porque todos vocês devem ouvir, nossa, carro elétrico não dá dinheiro, ele não quebra. Mentira! Ele vai quebrar. O problema é como você vai tratar tudo isso.
ele tem muito menos peças móveis e não vai quebrar como é o motor de combustão que a gente tem. Mas ele vai fazer as revisões e as outras coisas. Então, ele não vai fugir da oficina. Claro que os tempos de revisões deles vão ser muito mais largos, tá? E um detalhe que as pessoas não contam para o cliente é o custo da mão de obra do veículo elétrico é de 2 a 3 vezes a do custo do motor a combustão. Quer dizer, quem tem um bom técnico elétrico está ganhando rios de dinheiro na Europa e nos Estados Unidos, porque não tem gente para fazer diagnóstico. E o cara que tem um carro híbrido ou elétrico, ele tem grana para pagar essa hora. Exatamente. Né? Vai ter Então pouco percebeu que nós estamos nesse meio campo ainda. Quer dizer, tem pouca gente que sabe fazer reparo, o carro não vai exigir tantos reparos. Por exemplo, eu só vou mexer realmente na alta tensão do carro, e aí vai ter que ter uma série de procedimentos com cuidado para desarmar e preparar o carro, mas o resto da manutenção você vai ter amortecedores, você vai ter pastilhas, que não vai precisar mexer no sistema elétrico. É um carro comum. Ar-condicionado, é tudo igual. Bom, muda o gás e tudo mais, mas é outra história. Mas o que eu falo, assim, o conceito é o mesmo. Sim. Né? Lógico que vai existir óleos diferentes, né? A parte exatamente, porque a tecnologia vai mudando, tudo mais. Claro, mas o conceito é o mesmo, de manutenção. Agora, se eu vou mexer na alta tensão do carro, aí sim, eu preciso tomar cuidados, aí vai exigir uma série de cuidados, porque, senhores, teve gente que já se eletrocutou num carro elétrico. E se matou. Não, tem até a história lá que eu vi um palestrante também nesse universo, vai lá o Zezinho mecânico com a caneta de polaridade. Aí vai botar lá, some, ele evapora, vira pó. Sumiu, cara. Tipo eu aqui, quando eu fui testar o podcast. Caneta de polaridade, né? Pois o gordo, esse desgraçado. Deu choque, não, velho, eu não tinha esse trenzinho aqui, essa capinha. Você tocou nele. Não, meu beiço grudou. Deu uma truncada no beiço. Deixa ele. Tem uma coisa interessante, por exemplo, a maioria das pessoas não sabe, mas para você carregar mais rápido um carro elétrico, significa que você precisa ter mais voltagem no veículo. Então, se você vai, por exemplo, num Tesla, o pequeno Tesla tem 660 volts. Se você vai num Porsche Taycan, nós estamos falando de 880 volts. E continua subindo. Por quê? Os caras querem carregar rápido o carro. Voltagem é velocidade de carregamento. Quanto mais voltagem eu tenho no carro, mais rápido eu carrego ele. Já imaginou caminhão e ônibus para onde vão? Eu te perguntar. Isso é para todo mundo, porque a gente acabou de falar agora de ar-condicionado. O Ford Fusion, por exemplo, trabalha com 281 volts no ar-condicionado. Na máquina, no motor. Se você for mexer no motor do ar-condicionado do Fusion, você tem que fazer alguns procedimentos para que você não morra eletrocutado. E uma coisa que eu acho que é importante, perigoso, né? A gente está falando do Tesla, do Taycan, mas o híbrido, né, que eu acho que vai ter que é o que está tendo aumento, de certa maneira, na frota, é o primeiro degrau, que o Corolla híbrido está ganhando bastante demanda, o Cross agora vai crescer. Eu acho que é o primeiro carro que vai aumentar o volume nas oficinas, né? Eu tenho mais coisa para consertar, muito. Não é menos. É o caminho ainda, estou indo para um pico. Você tem um motor e tem um motor elétrico. Toda a história, mais todo o universo elétrico, bateria, motor, toda essa coisa para olhar. Exatamente. Então você está tendo mais um sistema que vai necessitar manutenção. Então elas vão ficar mais limpas, com mais qualidade e vão ganhar mais dinheiro. Exatamente, aí que é a oportunidade. Então olhar o universo híbrido é o primeiro movimento. Claro, aí com o elétrico aí vai como toda a parte do motor a combustão some, que tem troca de óleo, correia, toda essa história, né? Aí sim tem uma queda de manutenção, mas outros serviços, né, que a gente tem que entender, né? É uma coisa que muito se fala no carro elétrico. E vai crescer isso muito, muito forte, por causa que o carro elétrico tem todo esse conceito de ecossustentabilidade, sustentável, entendeu? E não vai ser troca de bateria, eu tenho que recuperar, tenho que trocar uma célula só, certo? Porque todo medo, eu tenho um Fusion, se trocar a bateria, o negócio pesa lá e custa 3 vezes o preço do carro. Então vai aparecer um universo de recondicionadores de bateria, de reparo, vão ter novos negócios, né? Então lá já tem e vai começar a acontecer. Então novos serviços bombando, exatamente. E aí vai aparecer um outro negócio que nós não temos aqui, que se chama, que é justamente um dos temas do curso que a gente dá, que é o de conversão. O cara que vai ter um veículo antigo e que vai querer converter ele para uma parte elétrica. O Lourenço tem um bom lá. Converter? Vou converter em elétrico, mas que da hora. Não, eu tenho uma moto elétrica
e o V8. Eu tô equilibrado na consulta. Na média, eu faço 15 km por litro. Tá É vendo? um Eu falei que ele negócio- era maluco. É um negócio tão interessante que GM, Ford, Volkswagen e agora até Mini estão pegando dos veículos elétricos que eles estão produzindo, estão gerando kits para fazer conversão de veículos antigos. Quer dizer, a oficina vai ter também um outro negócio, vai ter clientes Que vão saudosistas. Ah, cara, eu tenho um Vectra, dá pra Então, fazer isso? vocês vão querer ter um veículo que vai poder entrar num centro urbano, que vão se mexer, você vai converter um veículo, vai ter um outro negócio que vai aparecer. A gente negócios. visitou o professor Irving lá de Floripa, É, lá da Universidade Federal, e eles são malucos nessa ideia de conversão, trabalhamos né? com eles. Eles já exato. estão trabalhando, já tem até um veículo lá deles mesmo, que eles fizeram a conversão. É. Eu conheci um lá, mas putz, é muito legal de ver toda a estrutura que eles já estão trabalhando. E trazendo um pouco aqui, a gente tem uma Não, mas informação... no Brasil, sabe o que vai ter nesse negócio de conversão? Ah, Né? Vai ter um carro bem coisa para espanar a coisa. É um híbrido convertido a gás e tem o elétrico junto na coisa. Uma verdadeira uma bomba uma ambulante. Essa merda aqui já existe. existe. Ó, Você que gás tem híbrido, né? Você que tem uma areia em casa, é sua chance. A gás aí vai botar uma bomba Nossa. elétrica. Pior que já me procuraram pra isso. Escuta, quanto custaria um kit pra converter uma areia? Uau! Fala, rapaz, tá querendo se livrar mesmo. Vai É conseguir. uma bomba, é uma bomba. Não pode falar porque eu trabalhei na Fiat nessa época. Era você então! Ah, desculpa, Era da primo. Argentina, mas vem lá. Ah, culpa os argentinos. Mas é assim, esses negócios que estão aparecendo, porque assim, as pessoas estão simplesmente imaginando que a gente vai continuar reparando o carro novo e usado. Peraí, vão ter outros negócios também. Nós nem muito falamos de distante, customização de carros, nós nem falamos de conversão de veículos. Então, vocês não podem simplesmente pensar que o mundo está fechando. Não, ele está abrindo. Vão vir coisas novas, aguardem. É claro, você tem que fazer a lição de casa, você tem que se preparar para chegar lá. Tá? Então, isso é importante. Deixa eu te fazer, até o Alisson Albuquerque, obrigado aí, Alisson, pela participação. Ele comentou, é importante a gente falar isso, porque é um pouco a visão do reparador, Claro. e a gente está aqui exatamente para tentar debater sobre isso, né? Um cliente que paga 1 milhão em um veículo, vai ser difícil ele procurar uma oficina paralela, como, por exemplo, as Land Rovers, Audi, BMW, enfim. Tá enganado. Ahá. Tá enganado. Muito A legal, pessoa que comprou esse carro de $1 milhão, $1 milhão aqui do Brasil, é o mesmo que comprava uma BMW e um Audi antes. Sabe quanto tempo ele fica em média com esse carro? 3 anos. Em breve você vai tê-lo usado. E você acha que o cliente desse usado vai no concessionário? Eu trabalhei lá, eu Em sei. algum momento ele vai bater na porta desse Vai. cara. Vamos lá. É uma Olha área só, de difusão. Nós tivemos exemplos É. esses dias. Né? A Tesla, por exemplo, não tem concessionário no Brasil. Não tem nem Quem faz importador no o Brasil. serviço? Não tem um importador autorizado no Brasil. Eles importam, são importadores, mas não são autorizados pela Tesla. Não pode usar o nome Tesla. Então, como que eles estavam fazendo até então? Cada vez que tinham que fazer um reparo, colocavam dentro do container, mandava para os Estados Unidos para poder recuperar esse carro e Baratinho. trazer. Caraca, velho. Sério. Agora, o que aconteceu? Colocaram numa oficina, alguém procurou Se o capacitou, Bolsas, né? É o Luiz que trabalha com a Que gente. trabalha com a gente, e ele conseguiu fazer um acordo com os caras, comprar, né, o sistema lá software. fora, software para fazer o diagnóstico, conseguiu resolver aqui, já começou. Você vê, mas aí E não você é vê um movimento no concessionária. Brasil. Isso. Não é Brasileiros se concessionária. movimentando, fazendo as conexões e prestando. Exatamente. Eu concordo, Porque é não um se mercado esqueça. de nicho aqui. O mercado hoje do elétrico puro é de nicho. Realmente estão nos carros tops. Grande parte ainda está na concessionária em períodos de garantia, né? Mas vai ficar usado Classe cedo ou média vai tarde. ser o carro híbrido, Certo. e a classe rica que é o 100% elétrico. Hoje, Primeiro, pessoal, sabe quem foi o primeiro a trazer um Tesla dos Estados Unidos? foi o pessoal da VEG, não é? De Não? MEP. De MEP, né? Dimas de Mello primeiro. Ah, conheço. Foi o primeiro. O que a gente não pode esquecer é que tem um mecanismo de difusão de usados no Brasil. Ele sai dos grandes centros, São Paulo e Rio, Sim, e aí- vão se espalhando. Então, assim, a maioria de vocês não vão ver esses veículos por algum tempo, mas vocês têm que começar a se preparar. Um conselho, eu começaria a me organizar para poder atender esse carro. Se você me perguntasse o que eu começo a fazer, bom, eu começaria organizando a minha oficina hoje. Eu fazia um 5S, dava uma limpeza completa, começava na parte de pintura e iluminação, na parte de preparação, porque vai chegar, esse cliente vai ser um E diferencial. outra, né? Isso não vai só... Não. Você não tá se preparando só pro elétrico, Você está né? se preparando porque você está vendendo Cara, hoje já. você tá vendendo a sua imagem, né? Você vai conseguir trazer mais serviço, ganhar eficiência, que é o que a gente sempre fala.
vai conseguir preparar as pessoas para estar preparado para uma nova tecnologia. Porque quando ele quiser dar esse passo, ele vai ser muito menor do que você ter que sair lá da base e ter que andar tudo aquilo. Então, pessoal, por favor, vamos tirar o lixo da oficina, vamos organizar bancada, processo, pessoal. É uma oportunidade de mudança. Começa de algum lugar. Porque depois, se você quiser chegar até o cúmulo do Everest, cara, a caminhada é muito alta. Mas da metade da montanha para cima ajuda bastante. Aí eu falo muito o seguinte, né? Olhando esse contato que a gente tem oficina, é continuar essa evolução, pessoal. Tem oficinas que já estão no nível de organização, de maturidade muito forte, né? A gente conhece isso, vê esse movimento. E se você parar para pensar, a média de idade do carro brasileiro, o último dado que eu tinha era de 9, 10 anos, né? Isso é um carro 2011. 2012, né? E 2011 e 12, né? A gente até tinha um Fusion, é um carro já de 10 anos que está na média, os primeiros não vendeu muito, mas está aí, esse carro está precisando de manutenção e vai cair em oficina comum. O Fusion híbrido hoje tá na mão, e é um carro híbrido que precisa dessa necessidade de manutenção, precisa lá balancear a bateria, a bateria tem 20 anos, eu acho que era a bateria. 10 é a média. 10, depende do caso, vai precisar às vezes trocar, né? Tudo bem que o negócio pode ser caro. Então, e outras coisas, o ar-condicionado, outras necessidades de manutenção. Então, já algumas veículos híbridos timidamente já estão batendo na porta. Entendeu? E quando eu contei aquela historinha para você da injeção eletrônica, por que foi importante para mim? Eu cobrava o que eu queria, não tinha ninguém mexendo. Não tinha ninguém na E vai acontecer de novo. O grande diferencial vai ser na mão de obra. Exatamente. Porque ele vai cobrar o conhecimento dele, né? O primeiro passo, eu sempre falo nas minhas palestras, é um movimento de eu tenho que me informar. Entendeu? O que é assistir que nem esse podcast, é uma palestra que às vezes o Puga dá. Deixa eu tomar ciência desse universo para depois eu ir mexendo as peças do meu tabuleiro. Que Pessoal, eu quero nós já estamos começando, vamos fazer mais disso aqui, não é? Então, então eu tenho que conhecer esse mundo para poder. Então, onde eu consigo curso? Pô, legal, tem a Tesla Brasil. Onde eu consigo equipamento? Pô, a Tecnomotor tem alguma coisa. Onde que eu consigo peça? Já tem peça? Concessionário? Como está esse segmento de peça? Pô, hoje tem vários canais de Mercado Livre. Comprar na internet hoje, o acesso à peça não é tão gargalo como era no passado. Então, você vai se... certo? E olha a visão, gente, olha só. Vou preparar um mecânico, como você vai, de uma simples bate-papo, que nem esse do podcast, vai te clarear, às vezes tirar também o monstro, né, daquela coisa desse negócio, não é um bicho de 7 cabeças, e você vai começar a mexer. E olha como é isso aqui, nós não estamos aqui hoje só trocando informações sobre veículos elétricos, tentando passar para as pessoas. Nós estamos trabalhando junto para crescer esse mercado, para tentar passar informação um para o outro também. Né? A gente querer entender o mercado do reparador. Eu estava falando hoje, né, para eles que dos 1.000 alunos que nós já tivemos no Brasil nesses 3 anos aí, 4 anos, menos de 5% foi mecânico, reparador. É verdade. É com a vinda da A grande maioria vem do fotovoltaico, de outras... Aí vai chamar atenção mecânicos, né? Um exemplo clássico, né? Que os carros começaram a ter luzinha de revisão, certo? E onde que era para trocar isso? Na oficina, certo? A oficina não se posicionou, é aqui quando acende a luzinha, você troca o óleo aqui. O que aconteceu? Os postos de troca de óleo ocuparam esse espaço. Entendeu? Olha como o mercado de reparação tem que estar antenado. Aí Exatamente. sai o técnico, perde a oportunidade, sai o técnico do seu corpo e entra o empresário, o empreendedor. Entendeu? Aí que eu falo, o desafio das oficinas que a gente tem contato é o dono da oficina de reparação independente, é essa chave. Eu adoro consertar carro, adoro o ambiente técnico. Falar de assunto técnico é apaixonado. Só que ele tem que virar a chave e gastar um tempo na hora de gestão. Né? Organização, 5S, processo e essas oportunidades de negócio. No último entendeu? curso nós tivemos um instalador de som fazendo o curso. A Autoelétrica, cadê o reparador? Ela tem até o nome pronto para pegar esse mercado no colo. A Autoelétrica ficou né, centro automotivo, as oficinas mecânicas e tal, perdeu um pouco o foco. Antigamente a Autoelétrica era... Vou dar um exemplo que é super legal, né? Você sabe qual é o maior medo do dono de um veículo elétrico? O quê? Ficar sem carga na bateria. Isso é o maior limitador do negócio. Tem algumas perguntas aqui até sobre isso, até já te adiantando, eu queria perguntar para você, quantas estações de carga a gente tem hoje no Brasil? Você tem essa informação? Se você quiser saber, inclusive na tua região, é muito fácil. Você pode começar pelo próprio Google.
Se você joga lá estações de recarga no Google, ele já te traz o mapa da cidade e te mostra tudo. Tem outros sites depois que eu vou mandar para você e você vai mandar para o pessoal, que eles têm um mapa do Brasil inteiro. Aplicativos. Tem aplicativos. já tem aplicativo que você vê. Para direcionar o cara. Isso. Então, assim, esse cliente tem medo. Até o começo do ano passado, também não tinha um preço definido para a recarga do veículo elétrico. Se você chegasse e quisesse ter um posto de recarga para recargar o veículo, você não tinha como cobrar do cliente porque não tem um preço definido. Novidade, a partir do final do ano, o governo falou, pessoal, quem quiser ter abastecimento, está liberado. O preço é você que acerta com o cliente e tal. As distribuidoras... Livre mercado. Tá livre mercado. Então, peraí, para deixar o povo ciente. Se eu tenho um posto de abastecimento elétrico hoje e o Roberto chegar com o carro dele, eu posso cobrar 50. Perfeito. Quando que você vem com o elétrico? A partir Mas do ó, fim tem uma do ano- informação é importante sério, aí também. O governo, no final do ano, abriu isso. Regulamentou, né? Regulamentou. Então, as distribuidoras de energia elétrica já abriram um olho desse tamanho, só que vocês também têm que prestar atenção nesse movimento. Por quê? Você já percebeu por que supermercado, shopping center, mesmo quando era de graça, colocou o carregador lá? Postos de rodovia, nas rodovias. Por que eles colocaram? Porque eles são bonzinhos? Eles gostam do Porque cliente? esse cara quase não gasta, né? Meu, Eles o cara que é vão- capaz de comprar o carro de 1 milhão, você acha que ele vai parar lá, vai conectar, vai estar ali esperando 1 hora e não vai entrar para fazer Você compra acha com que esse você? cara vai fazer o que a gente faz? Entra para fazer xixi e pegar uma água. Olha só, mas quem está olhando de lá talvez pense que esse é um fator limitador. Né? Porque você tem que ter o carregador. Não. Você pode carregar na sua casa. A tomada normal. Na tomada da sua E casa. aproveitando, Demora quanto mais. custa? Meu, Agora, Quanto custa para encher um tanque? uma boa Depende. pergunta. Um tanque de um carro elétrico. Se Depende você- do tamanho da bateria. Essa é a conversa, mas assim, se você puder comparar Vamos comparar hoje sendo um carro normal hoje com a gasolina, que tá super barato. 2 carros que forem similares, por exemplo, que você vai abastecer Fazer um a tanque comparação, de 50 litros, tem aí, hoje por 300 e quantos reais? 325 contos. Tá, se você Gasolina. põe o equivalente elétrico, hoje tá 50 reais. É mais ou menos assim, o quilowatt-hora uns 80 centavos hoje. Uns 80 centavos. Coloca aí Caro, né, cara? 50 quilowatts, 80 quilowatts, depende do tamanho da bateria. Depende do seu Multiplica carro. por de 80 tudo. Eu só tô esperando a hora que isso popularizar, o Brasil, que é o rei dos memes, começar a fazer meme, né? Porque quando o carro ficava sem bateria, tinha que fazer a chupeta. Agora o carro elétrico vai ser o quê? Um chupetão? Como que vai ser o negócio? Aí é lá, que né? tá o negócio que eu queria Mas chegar vai ter que também. levantar um para-raio, né? Vai ter o chupetão. Lá fora já desenvolveram um equipamento para você justamente atender o cliente que vai Carga ficar rápida. sem Ó, tem uma energia. ideia. Um para-raio e a dança da chuva. Mano, eu não aguento essas coisas, gente. Imagina. Não, mas vai ter. Porque vai ter gente Pô, cara, mas eu achava como que era a gente muito mais fica caro. sem gasolina, vai ter gente que vai ficar sem energia no carro. E já tem gente desenvolvendo equipamento para você ir lá e socorrer e carregar o carro. Não, Outra oportunidade de negócio. Tem muito. não, tem as fotos que rolaram na internet lá, o Tesla parado e o cara com o motor estacionado, Vai carregando ligando. a gasolina, carregando, né? Resto. Não, É por isso que eu falo que vai ser uma É um salada boom. de fruta. Vai ter de tudo. Vai ter de tudo. vai ter de Caraca, tudo. Como eu velho. falei, esse Legal. mercado ele tá aberto. É. Tem muita coisa para acontecer, muita oportunidade. E a gente estava comentando agora há pouco. Será que o reparador tem que fazer tudo num carro elétrico? Não. você tem que Não. escolher o Se- que você... O conselho que eu dou, especialize em alguma coisa. Né? Hoje você É. tem um reparador de bateria, banco de bateria nos Estados Unidos. O que ele faz? Ele tira a sua bateria, coloca outra bateria para você, amigo. Obrigado, paga aqui. Ele ficou com uma bateria como? Com 1% dela com problema só. Ele vai Ele tira mundo aquelas 2 células, Vai fazer o balance- diagnóstico. faz o balanceamento de novo. Opa, tá aqui mais uma bateria para O mundo você da dar Reman, insulina. Recon, isso vai crescer demais, que é o movimento Exatamente. ecológico, né? Para poder ter bateria para todo mundo. Sem eu vou ter dúvida. que E aquela aproveitar. bateria que ele tirou tá ruim? Às vezes não. Aquela célula, desculpa. Você pode tirar aquela célula e ela, às vezes ela ainda pode ser usada num banco de bateria para fotovoltaica. Por exemplo, Conserto é de- muito comum nos Estados Unidos, principalmente em Toyotas Prius e tal, que já é um carro que tem um mercado muito grande lá fora. Nós estamos começando com ele aqui, mas ele já vem com tempo lá. Tem gente preparando o pack de bateria melhor do que o da montadora e revendendo para o cara. Porque Upgrade. aquele O carro cara tem já uma pegou o vida. negócio, né, cara? Upgrade de, bateria, de performance de bateria. Você vê, eu já tô vendo o cara preparado aqui no Brasil. Tem gente colocando direção elétrica em Kombi. O cara Então, já tá no mercado. Já meio caminho.
já está no mercado. Para conversão, porque você vai precisar de ter direção elétrica, não vai mais ter as hidráulicas e mecânicas, você vai precisar da elétrica. Ele tá Já ganhando estamos andando. experiência para fazer Pô, isso. você pode me passar Saber o cortar contato? a Que eu quero pôr no meu Dodge. Cara, você Eu quero precisa fazer isso ver. aquele Já tem. Vectra lá. Do Toyota Civic. O pessoal fala do Fit, do Civic, é colocar. Porque tem um detalhe, vamos dar um detalhe técnico, vamos Vai. vamos dar de graça? isso aí? Uai. Não, Tem que a tomar dica vale cuidado com R$1.000. isso aí. É. Tem que tomar cuidado com isso aí pelo seguinte, muitas caixas de direção elétrica, elas dependem de algumas informações que Você vem tem que no ter um motor. módulo. Eletrônica. Tem que ter um módulo. Agora tem umas que basta você colocar os 12 volts nela. Tem que achar Tem quais duas são. informações, 12 volts da bateria e os 12 volts da chave ele funciona. Então tem que achar essa caixa. Eu dou uma ideia do Toyota Corolla não, Prius. Camry. Nos Estados Unidos a gente 2010. tinha muito É. Camry. É Mas aqui no Na verdade, Brasil tem. Aqui tem também. Também tem. Mas, sabe, então, é assim, Tem outros carros também. Né? tem dificuldade? Vai ter. Mas vai ter negócio? Muito negócio Mas, à ô, Guga, vista. a gente tinha dificuldade pra caramba na injeção. Sempre Assim tem. como tem a adaptação. O mecânico vai ter que estudar, não vai ter muito Ele tá milagre. gozando, né? Ele tá falando que nós vamos ter híbrido muito tempo. Ah, você ainda não viu o álcool que nós temos nos postos do Brasil. Cara, variação de combustível que tem nesse país é terrível. Nós vamos ter problema de combustível ainda por longos tempos, tá? Então, assim, para um carro que é complexo, é maravilhoso. Fale com um proprietário de veículo híbrido que para viajar agora para ir para o Rio de Janeiro ele não gastou nem meio tanque. Para o Rio, são 500 e poucos quilômetros. Vou dar só um exemplo. Né? É. Eu gastava R$250 cada 2 dias. Eu ando bastante, mas com a Toro que eu tinha, gasta tudo bem, gente, é Toro, vai, eu sei. Gastava R$250 cada 2 dias. Com o Prius eu gasto 270 para 2 semanas. A diferença é brutal. E me é um fala híbrido, uma hein? coisa. Não é um carro. Não, Tá. E não Você é plug-in, hein? elétrica, é melhor. O dele é só... Não é A recarga da bateria veio pelo freio regenerativo e tudo a mais. diferença tem 2 tipos de híbridos, né? O plug-in, que você pode carregar a bateria na tomada, e o híbrido simples, que ele regenera a carga da bateria. Sistema fechado, Qual é a né? vantagem? Lógico, se você falar hoje, eu vou falar com o professor de engenharia, ele vai falar, não, mas não vale a pena você estar gerando com combustível, energia. Mas o que ele faz? Como funciona ele essa gera essa regeneração? energia, guarda na bateria e ele gerencia essa carga e usa nos momentos que ele gastaria mais combustível. Por exemplo, você parou no farol, você vai sair, aquele consumo inicial ele não vai ter, porque ele vai usar o motor elétrico. O que mais gasta combustível é a partir do zero. Sair da inércia Exatamente. é o que consome mais. O produtor faz mais. Então empurra o elétrico e depois o Na custo que a verdade, gente tinha são era dois isso, né? pontos. O torque do elétrico é É muito quando mais você maior, parte o motor mais ou está na forte. marcha lenta. Então, aquela região em que o motor está frio e tudo mais, hoje com o motor elétrico você eliminou isso. E a outra é quando você está em alta. Porque quando você precisa de muita potência, ao mesmo tempo você tem que dar muito combustível. Então, o que é que você faz? Reduz o consumo, joga o motor elétrico junto com ele e tem uma sobra de potência para Eu ele. desci a Serra das Araras inteira sem gastar nada de gasolina. Só regenerando. Ainda cheguei lá embaixo com Carregar. a bateria Ele é carregado. carregada e não gastei freio, porque o freio regenerativo segura o carro na serra. Gastei muito pouco freio. O plugin, eu vi uma vez. Gente, uma eu tô matéria- consumindo um monte de água. Não velho. uma para cada um mesmo? Ou posso- Não, vai ter Não, mais lá. eu achei, isso não é cerveja não, viu? É água. O plugin, eu fiquei sabendo uma história no Japão, né? O cara chega com o carro plugin, não sei se é elétrico ou híbrido, e conecta na casa, ele devolve energia para casa para Sim. depois carregar no momento que o consumo de energia, Falou é num mais ponto barato. aí, olha Então, só. olha agora Qual é a fusão das vantagem coisas, de se né? sair atrás, que nós não estamos aproveitando? É. Tá, esse é o ponto. Muita gente fala, se eu mudasse hoje, se eu pegasse todos os veículos a combustão e trocasse por elétrico, a gente ia ter um problema sério de Falta energia. energia. Ia faltar energia. Por quê? Porque a gente ainda não está preparado para isso. Mas o que acontece? Pense em todos esses carros como um grande banco de bateria. Hoje na Europa se usa muito grandes bancos de bateria. A Tesla acabou de montar no país da Europa um grande banco de bateria para uma cidade. Por que eles precisam disso? Para equalizar as cargas. Eu gero energia durante o dia, fotovoltaica, sei lá, Eólica. eólica, que for, eu guardo ali. No momento que eu não tenho aquela energia sendo gerada, Armazenamento. eu posso usar aquilo lá. Então, nós não precisamos ter esse banco de bateria, né? Desde que a gente tenha carregadores frota, né? inteligentes. O meu administrador, o administrador da minha cidade, precisa conseguir gerenciar essas cargas. E para isso eu preciso ter carregadores inteligentes. Outro nicho de mercado.
precisa ter gente desenvolvendo esse tipo de carregador. Foi o que A gente não aconteceu, tem por ainda. exemplo, o ano passado, no Texas, quando teve aquele inverno fortíssimo nos Estados Unidos, que caiu toda a rede elétrica. Os donos de Ford F-150 da Ford elétricos plugaram o carro na casa e o cara continuou usando a energia do Você veículo. tem um carro cara. de 50 kW, por É. exemplo. Tá? Você consome hoje uma casa média americana, brasileira deve ser menos. 5 kW dia. São 10 dias de bateria, cara. Essa dinâmica, né? Que falam, são cidades inteligentes, toda essa mistura aí que vai ser legal. Né? Dubai Que está esses fazendo movimentos- isso. Tem uma cidade do lado de Dubai também. Está Vai, virando a vai. cidade mais moderna do mundo, usando essa tecnologia. Então, isso vai ser muito forte. Mas nós precisamos ter leis que obriguem, primeiro, você plugar o carro todas as vezes que você parar em algum lugar e ter, principalmente, carregadores que gerenciem essa carga. Quando à noite eu tenho um horário de pico, eu posso usar essa carga na minha cidade e quando Horário de baixa, eu carrego baixa, o eu carro. começo a carrego carregar o carro de novo. Você vê uma coisa falando de carga, a gente está falando de oportunidade de negócio, veio um insight agora muito legal. Tudo bem, você vai dar manutenção num carro elétrico, por exemplo, ou num carro híbrido, e você tem que entregar o carro com a bateria carregada, um diferencial, então você vai ter que ter um carregador ali para... Né? Aham. Aí, ó, mas a carga da bateria você sai aqui abastecido, né? Deixou o carro Aham. mais, mas vou ter que entregar, né? Até Olha- ela entrega todos os carros dela carregados com energia solar. Eles Eu têm já lá estou na vendo um fazenda. movimento de muita oficina, inclusive para reduzir o custo Botando fixo, fotovoltaica, montando elas as vão usar isso lá no fotovoltaicas. futuro, vai Isso ser virou já um... Isso já seria um pequeno movimento que você pode depois pôr um carregador É, inteligente. São os dois né, movimentos que a pra gente poder tá vendo. atender carro. Exatamente. Aqui tem carregador. Se você tem um carro elétrico, você pode carregar aqui. Quer ver só, por Posto que de está carga. surgindo um monte de carregadores em supermercados gratuitos? É a oportunidade do mercado para o cara ir até lá. É. Cara, primeiro, esse é um cliente classe Potencial. média, de potencial. Segundo, se ele passar 2, 3 horas a carregando, vai gastar o quê? R$3, R$4. Ele Quem vai é com- que entra no supermercado e dá menos de R$3 de lucro para esse supermercado? Não, o Então, cara ele não tem um vai... cliente de primeira, né, que ele quer Shopping. fidelizar e está ali dando lucro para ele. Então ele vai dar isso com o maior prazer. Ainda Já coloca percebe- o carregador na porta do supermercado. Mais E tem um perto detalhe. Quando ele coloca esse carregador, ele passa a fazer parte daquele mapa de carregadores do Brasil. Então ele vira um chamariz. A mesma coisa Ele que vira pode um ser. ponto de destaque, Exa- né? e o que pode ser para uma oficina. Se eu tenho um carregador lá e eu entro dentro do mapa de carregadores, vai ter cliente que vai bater na porta, eu preciso dar uma carregada aí. Por favor, vem aqui. Ô, Guga, eu Você tô- pode até não mexer ainda está apto a mexer no carro elétrico, mas você não quer vender uma higienização, uma lavagem, mas você tem outro serviço Vale que tá no tudo, mercado. Esse vale ganha tudo. dinheiro. Esse que é o Eu tenho negócio. uma Esse oficina cara não- mecânica num grande centro urbano. Exatamente. Eu vou lá, você tem ideia de quanto custa pro cara ter um ponto de recarga na... Um carregador hoje com as empresas que a gente tem cotado está por volta de R$15 mil, com a instalação elétrica completa Depende montada. do nível também, né? É. Tem vários níveis de carregamento. Mas o básico Lento, começa por médio uns e o- R$15 e o mil. rápido. Mas assim, tem linhas de crédito. A mesma coisa que para BNDES, painéis. BNDES, Pra é. fotovoltaica também já tem, né? BNDES. Então, você tem que acompanhar o caminho, então, né? Primeiro, com a fotovoltaica você vai reduzir seu custo fixo. Passando para iluminação de LED e tal, você vai reduzir o custo de operação. Já vira um como todo. balaio, né? É. Deixa eu fazer uma pergunta aqui do Max Bazzoni. Ele falou, como que faz uma viagem longa de uns 1.000 quilômetros, por exemplo? Eu tenho que parar no meio Pô, do acho que caminho e eu liguei esperar aqui sem quantas horas para fazer uma recarga? Ahá! Aí é que vem a grande pergunta. Depende do teu carro e depende da estação de carga. Primeiro, O tamanho da Depende do seu bateria. pé, né? no Brasil vai ser difícil fazer 1.000 quilômetros, porque nós não temos estações de recarga rápida tão grandes. Se você quiser ir, por exemplo, de São Paulo para Curitiba, hoje nós conseguimos carregar um carro elétrico. São Paulo a Rio. São Paulo ao Rio nós conseguimos, mas não muito mais. Você vai depender desses pontos de recarga pequenas que tem, Planejar tá? a viagem. Tem que Sim, planejar a planejar viagem. Então é muito comum o cara ter que achar os carregadores. Aí é que vem o carro. A resposta que o Roberto deu. Vai depender do carro que você tem, qual é o pack de baterias que você escolheu. Para ver a autonomia, né? Exatamente. E da voltagem que ele tem, porque vai depender disso para você ter a velocidade de carga. Um exemplo. Se você tiver um Tesla ou um Porsche Taycan e você tiver uma estação de carga de nível 3, que é aquelas parrudas que você vê na estrada, que eles chamam de recarga rápida,
15 minutos, para 80%, depende, pode ser. eles estão por aí. Se você vai carregar numa estação... Achei que era muito mais, cara. Não, Era tá horas. baixo já. Já tá Já baixo. tem esses carregadores rápidos, já tá. Tá. mais. Os carregadores, esses pequenos que você vê no supermercado e tal, eles são dispensers de energia, que o Roberto usa o termo e é o termo correto mesmo. Ele vai só entregar energia. Esse, para carregar os 80%, ele vai demorar umas 5, 7 horas. É, Tá. o que acontece? O carregador de nível 1 e 2, ele só te entrega a carga necessária para o seu carregador, que já está dentro do carro, carregar a sua bateria. Você sabia Ele é que todo dimensionado carro pra tem um sua conversor dentro dele? É. Então, quando você liga na tomada ali, ele está convertendo energia. Rapaz, eu não sabia nem nível. que dava pra vender energia. Você acha que eu vou saber disso? O nível 3 acima, você joga corrente contínua direto na bateria. Praticamente direto na bateria. Usa só o BMS, que é o gerenciador de banco de Caraca, bateria, velho. para gerenciar isso. Tem cuidados que Mas você tem aí que é ter. perigoso. Você não pode ficar fazendo essa operação de carga rápida o tempo inteiro. Vou dar um exemplo que a gente viveu, nós dois, em Você São José danifica, dos então. Campos, pessoal que usou veículo elétrico para Uber. E o cara tinha que passar por 3 ou 4 recargas rápidas por dia. A bateria durou Muito pouco. 3 meses? Caraca, e quanto que ele gasta hoje pra trocar a bateria? Uma fortuna, o valor Mas do carro. Valor por do isso que eu carro, falo, né? são equações Tem que tomar aí. cuidado. não Tem tá que tudo equalizar. fechadinho, né? Então, mas às vezes Esse por falta universo. de conhecimento do próprio Aham, motorista, chegou né? no ponto. O usuário do carro elétrico ele tem que estar em outro nível de conhecimento, porque ele tem que saber gerenciar a bateria dele. Senão ele vai matar o carro dele. em Não, poucos ele vai meses. matar. E aí ele vai precisar de oficina. E é muito comum. E o Brasil... Entra a oficina mecânica que vai orientar esse cara. Boa. Mais Porque uma coisa. né? brasileiro não lê manual do veículo. Nunca. Eu me coloco nesse grupo. Tá? Nós não Eu pergunto lemos pro manual. Aliás, gordinho. não lemos manual de nada. A gente nada. compra tudo e não lê manual nenhum. Eu pergunto quando eu tenho dúvida lá da É no minha mundo inteiro, Alexa, eu não acho, pergunto né? pra Só você. alemão que ele Tá rolou, vendo? e olha lá. Não leio manual. Não, mas esse é um Eu dos faço problemas. Porque se você não tiver essa... Por exemplo, já pensou outro caso que nós vamos ter? O cara que vai viajar e vai deixar um carro elétrico parado 8 meses e tal. E aí? Tudo tranquilo? Meu, ele tem um procedimento de recarga para isso. ser Não feito. pode deixar de Porque ser. se a Tem bateria... o consumo interno. Ele é a mesma coisa que acontece com os celulares Igual da auxiliar gente. de partida também, né? Ele funciona Sim. assim, ele não pode deixar O carro é um grande celular. Se você deixa a sua bateria do celular descarregar até 0, você não usa ele. Mas se você deixa ela com 0 constantemente, você sabe o que vai acontecer? Você não carrega mais ela. Ela morreu. Não vai muito longe. O carro é assim. Se você deixar seu carro 30 Exatamente. dias hoje, um carro a combustão. É, o então, problema é que a vai acabar bateria do carro comum não custa o valor do carro, né? Não, Mas é que isso não muda. É, O processo tem que é que existir. é assim. Seria muito legal depois a gente fazer um programa só para falar sobre bateria de lítio, porque nós temos que Cabe, né? desmistificar um monte de Nós coisas. tivemos que estão por- separar os cursos, porque a gente É. fazia um curso de conversão junto com o curso de baterias. Não dá. O assunto é muito mais extenso. O Alexandre da High Torque da DG veio a semana passada aqui e ele às vezes pega Ele um fez carro o para curso com a testar. gente lá. E ele estava com um carro, não sei se era da Jaque, Era da elétrica, um subzinho. E ele está em Vinhedo, né? Veio para cá, 40% usou da bateria, tinha 60% para voltar. Você vê a dinâmica, ele tem 60%, ele não tem muito escapatória que não tinha como carregar. Ele não tinha, ele teria que voltar direto, sobrava 10% ali, se ele tivesse que pegar o final da Ele escola, foi lá umas fazer o coisas, nosso curso e teve que carregar para poder voltar. né? Então, então é o que eu falo, a dinâmica do carro elétrico, então o cara que quer comprar um carro elétrico tem que olhar, adequar o carro elétrico vai encaixar Com a o sua uso necessidade, dele, isso é entendeu? mais Então, importante. estamos Se o nesse local que ele Entender tá, a ele necessidade, tem tanto na recurso, conversão né? quanto quando você vai comprar o carro. Não compre o carro com uma vai autonomia economizar combustível. maior do Não, que aquela que você vai Você está precisar. pagando um Por quê? custo. Você está pagando uma bateria muito mais cara à toa. Sim. Não, e eu vou sair de 300 para 50, vou comprar para economizar. Só que, porra, você anda carro para lá e para cá, essa conta Você não faz vai 25 economizar, você quilômetros, vai gastar mais. Você faz 50 km por dia, não compra o carro de 300. Para quê? Para você ter uma ideia, Eu jamais vou comprar um carro de 300. eu acho que o primeiro mercado 300 que vai ser quilômetros. abastecido de veículos elétricos no Brasil vai ser os de vans de distribuição de carga. É o cara que vai fazer o que os americanos chamam de last mile, a última milha. É o pessoal da Amazon e tudo mais. Por quê? Eles vão fazer um circuito todo dia, vão entregar aquela carga e vão voltar para o ponto de unir. O trajeto, ele tá Então, ele vai ter um- pré-definido, né? Exatamente, ele vai ter um ponto, ônibus. Isso você está falando do mercado de volume, né? Porque o mercado de nicho, Porsche, essas coisas exóticas sempre vão ter. Agora, o mercado que começa a ter um volume de frota, de carros... Aliás, mais simples, bem lembrado.
O mercado premium brasileiro vai ser totalmente elétrico, porque ele vai acompanhar o mercado de tendência fora. mundial. Né? No mercado de volume, nós vamos passar por uma transição. Primeiro, nós vamos passar por híbridos a álcool, e depois, mais para frente, nós vamos decidir o quê? A galera está perguntando, assim, o processo de evolução. Antes disso, eu só queria que você respondesse uma pergunta que é minha curiosidade, inclusive. O que mais influencia na autonomia? Tem várias coisas. Tem alguma coisa que... Peso do veículo, a potência desse veículo, a aerodinâmica, igualzinho o motor a combustão interna. Temperatura, né? Temperatura, tudo. E o pé do cara, né? O pé. O pé é um grande problema. Você anda no lugar mais acidentado, vai gastar mais. É a mesma coisa do veículo a combustão interna. Não tem diferença. Não é tem legal diferença, falar isso, né? É interessante você observar, por exemplo, que aí é um lado que eu trabalho muito, que é justamente a dinâmica veicular, o desenho do carro, que você vai comprar um veículo elétrico hoje, você percebe o cuidado que eles estão tendo com a aerodinâmica do carro. Não tem veículo elétrico que a parte de baixo dele não seja inteirinha coberta com placas aerodinâmicas. O carro é todo fechado, porque ele tem que ter efeito solo, ele tem que ter o menor arrasto possível. Então você vê todo no trabalho. Detalhe, queridos mecânicos, qual é o pneu que eu coloco num veículo elétrico? Isso também tem diferença. O pneu do veículo elétrico é diferente. Não é o mesmo do carro comum. Você pode ter um modelo a combustão igualzinho um elétrico. Você vai ver um pneu de um jeito, aqui é outro pneu de outro. Porque esse pneu tem que ter um mínimo de arrasto, os sulcos são diferentes, a composição é outra. Se você trocar os pneus, merda! Simplesmente assim. Caraca, deve ser mais caro, o consumo, né? Meu carro elétrico tá gastando. O que você fez? Troquei o pneu. Parabéns! Colocou o pneu Quando errado. senão vai ter que resolver. Lembra quando nós falamos pneu. que você tem que ter informação correta? Isso a gente toma muito cuidado no curso e a gente fala bastante sobre isso. É assim, novo carro, nova tecnologia, novos produtos dentro, e a gente precisa começar a trabalhar isso. Tá? São defeitos diferentes, só isso. Mas o carro não... o carro é o carro ainda, né? Carro é carro, né? O Robertson perguntou qual seria uma trilha evolutiva para um leigo investir no mundo de veículos elétricos, híbridos, conversões. Algumas dicas que vocês podem dar para eles começarem nesse processo. Quer começar? Estude eletricidade básica. Porque Isso eu pego, hein, cara? Porque a gente vê... A gente via no colégio e não lembra mais nada. É triste. O Roberto pegou pesado nisso no curso. Eu lembro porque eu acompanho o Roberto há muito tempo e depois comecei a dar aula junto com ele. Foi a dificuldade que nós tínhamos no curso, não era? Sim. O pessoal vinha lá, o Roberto começava a falar de eletricidade, voltagem, amperagem. Caiu o queixo das pessoas e não lembravam mais nada. Então, vamos fazer um curso de eletricidade básica. Resolveu a eletricidade básica, você vai entrar em eletrônica de potência. Você vai começar a falar sobre transistores, diodos, MOSFETs, FETs, um monte de coisa que está ligado. Supercapacitores, vai falar sobre baterias depois. Então, entra na eletricidade primeiro, porque você vai aprender a trabalhar com isso. Vai aprender, começando na eletricidade básica, e você resolvendo isso, você já vai dar um outro passo. Esse cara que já está muito bem hoje no nível elétrico, ele já está um passo à frente, né? Sim. Tá. Vou te falar, são muito poucos. Fina também, né? Mas a gente tem uma galera que realmente tem se capacitado, entender, porque acho que a grande sacada, acho que de qualquer profissional, é entender que a dificuldade dele é uma. E procurar ajuda para isso, né? E falar assim, ó, puta, eu preciso melhorar nisso. Isso é algo que já está intrínseco em qualquer profissional, em qualquer segmento. E o mecânico, ele tem uma dificuldade para falar que ele tem problemas em compreensão com a parte de esquema elétrico. Osciloscópio, você vê o quanto o pessoal apanha ainda com osciloscópio. Multímetro. Né? Multímetro. Né? Mas você está vendo, a gente está vendo, né? E isso tem vindo, pelo menos no último ano, eles devem ter percebido nas nossas lives esse movimento gigantesco dos reparadores de se especializarem e de evoluírem na parte eletrônica. Por isso que eu falei que eu sou o dinossauro que está morrendo. Não existe mais a mecânica. Mas o pessoal tá... o que eu tô querendo dizer é que o pessoal está correndo atrás, cara. Uma coisa importante de olhar é o seguinte, elétrica e eletrônica, entendeu? Então o carro tem muito eletrônico. Sim. E levou o mecânico a certos coisas. Ele sabe eletrônico, não sabe elétrica. É loucura falar básico, isso. Né, você fala. Não,
voltagem, multímetro, resistor, a coisa, porque a eletrônica lá, você entra com o scanner, com o raster, código de defeito, sensor tal, vou lá, faço uma medição, troco, tá fácil. De certa maneira, tem uma facilidade. É que ele começou, quando a coisa começa a complicar, aqui, né? Ele não começou quando a coisa começa a base. complicar, Vou dar um com exemplo. todo respeito, quando a coisa começa a complicar, que aí você precisa um nível avançado de ler esquema elétrico, ver questões de Recursos sinais, um pouco- mesmo assim ainda tem uma coisa de querer achar essa coisa do trocar a peça do macete e não parar para pensar o que está acontecendo, está entrando voltagem aqui, está processando, tem que sair, isso tem que... Então é um Metodologia, entendimento Então, mas né, aí, o que a gente tá da falando elétrica aqui como também, uma coisa mais robusta só. O Puga né? falou de uma eletrônica mais profunda. Se você for fazer reparos, por exemplo, no inversor, em peças mais complexas, né? Mas hoje, o que um reparador sabe hoje de computador? O que ele sabe do computador do carro? Quase nada. Quando ele descobre um defeito no computador, o que ele faz? Ele substitui ou manda um técnico arrumar. Consertar. Não é muito diferente disso, tá? A primeira coisa que eu podia aconselhar ele é entender o diagnóstico desse carro primeiro. Né? O diagnóstico vai ser um problema. Por quê? Porque ele tem um diagnóstico um pouco diferente do que acontecia Existe no um outro carro até conjunto montado de uma forma Exatamente. diferente. Não Então, é o motor entender de elétrica, diferente, né? a elétrica Um pouco vai de dar elétrica. base para eu fazer o diagnóstico correto. Isso. Então, não pode escapar de saber muito bem de elétrica. O básico você Exatamente, precisa para saber. poder aí, ó. Então, Aí vamos chegamos lá. no que eles chamam de eletricidade de alta tensão. Se eu vou trabalhar no carro em alta tensão, vou mexer na bateria, nos motores, nos inversores, a primeira coisa que eu tenho que fazer é desarmar o carro. Existe um sistema que separa a bateria do resto do conjunto. E para isso precisa ter uma pessoa adequada, especialmente preparada, e quando eu falo preparado significa com EPIs corretos, com procedimento, porque mata. Simplesmente mata se você fizer uma besteira. Aí existe procedimentos e processos de segurança como existe em qualquer outra E coisa. esse vai ser a maior adaptação dos nossos E mercados. o pior do Brasil é o seguinte: as normas vão vir. Aí Pode já ser estão a que venha caminho. rápido, Esse aquela ano coisa nós vamos ótima. começar a discutir elas. Porque aí eu vou homologar uma concessionária, a coisa vai ter que ter homologação, não é autorizado. O problema do brasileiro, do mercado brasileiro, tudo se encaixa, dá um jeito. Vai ter um carro híbrido elétrico, o cara consegue consertar na mangueira. O Brasil vai. Cara, Hoje nós temos a NR10 então tem que pra cuidar proteger, disso. mas no Brasil vai ter alçado o E cara a vai mexer. gambiarra, gente? Onde a A gente gente via? traz informações lá de fora. No curso, o Puga fala essa parte, a gente traz informações lá de fora porque a NR10 não cobre tudo de veículos elétricos ainda. Tá fraca Então a ainda, gente assim, ainda tá- Ela tá crua, na O que verdade. eu falo? Eu participei da Ô pessoal, para quem está ouvindo, NR10 é uma certificação de alta tensão, tá? forma... Quando o cara sobe forma geral mesmo. naquelas linhas de alta tensão, transformadores, você tem que fazer esse curso para trabalhar lá. Para começar, é o mesmo curso que você tem que fazer no carro, só que ele tem uma variante que é o carro. Nós ainda não temos essa variante no Brasil. Mas se você quiser trabalhar e quiser fazer a coisa, você tem que fazer uma NR10 hoje. Porque se você sofrer um Sua acidente... proteção, hein? Se você sofrer um acidente na empresa e a pessoa se machucar, a empresa responde civilmente. Então, O negócio é sério. eu conto a história porque eu participei da criação das normas de muito tempo atrás, no Sindirepa da BNT de airbag. E a gente trouxe lá fora, então na Europa, por exemplo, para mexer com airbag, você tem autorização do exército, porque é explosivo, é uma bomba lá. Entendeu? Aqui no Brasil, puto, o cara comprava Cada um lá, faz. botava o airbag ali na mesa da secretária lá. Se o negócio estoura, mata a secretária. Entendeu? E aqui no A Brasil... sogra, cara. Então a aqui sogra teve a norma, Não fica coisa foi dando criada, ideias. mas... Fran, cadê a você vê Fran? que existe a norma, existe tudo, mas o brasileiro deu um jeito. Ninguém sabe, o percentual de oficinas que conhece a norma de airbag, toda a segurança que a gente fez, tem pouco acesso. E os carros estão sendo consertados, os airbags estão aí para, né, certos explodir na riscos, cara aquela dele. coisa. Não, e tem histórias tem. que acontecem, é que o airbag, o risco, tem até chegar ao risco de algum acidente mais grave, da pessoa perder a vida, mas o elétrico, o risco, a margem é Muito menor. próximo a zero. Não dá para brincar, não dá Não te para... dá chance de Entendeu? se Aquela recuperar. Tem que aquela tomar muito história. cuidado. Então, Se você Vou dar tomar um outro choque- exemplo pequenininho. Deixa eu contar, Que não é de matar. Só para dar esse exemplo. Bati um carro elétrico. Vou fazer um serviço de funilaria e pintura. E aí, posso pegar o carro elétrico e colocar dentro da cabine de pintura e nada? Dá irá solda. Eu já vou arriscar. Não. Vai matar a bateria. Olha lá.
Por quê? Porque ela é sensível à temperatura. Se você botar uma cabine para fazer pintura com um carro elétrico dentro e passou de 60 graus, cruze os dedos. Pega fogo? Não, você mata a bateria. Ela morre mesmo. Morre. Né? Você Cabines mais acabou. antigas, Uma coisinha 75. barata, o valor do carro. A nossa... Cara, essa semana eu recebi A um bateria vídeo do carro, desculpa, só cortando você. A bateria do carro custou muito mais que a cabine. Uma boa cabine. Uma cabine Cara, eu suave. recebi um vídeo. O Kim tá aí assistindo nós. O Kim é um parceiro nosso, cliente, amigo, seguidor nosso, membro do canal. E ele me mandou um vídeo, depois eu vou mandar compartilhar com vocês, de um gambiarras fortes. Cara, tem acho que eu não sei se é qualquer veículo que tá... Você recebeu, Danilo? Não lembro se o Kim compartilhou. Tem um prendedor de prendedor de roupa. O cara fez a buzina no prendedor. Se ele apertar, fez pé. Cara, e ele falou, Tati, olha as gambiarras. Mas o que eu quero dizer é, a gente vai penar pra caramba pra deixar essas coisas na norma, porque é do latino fazer gambiarra. Eu vou dar um Não sou do toque só brasileiro, não. para os mecânicos, os especialistas de plantão, né? Teve um caso de um acidente de um veículo onde o carro tem um sistema de segurança que ele mata a bateria. Quando você tem um acidente, ele literalmente Disparou os airbags. mata a bateria. Ele vai lá, Ele o sistema... desarma, né? Porque se eu sofri um impacto em que os airbags foram acionados, Ele desarma toda... Como você depende da lógica da internamente montadora. na bateria. Ele desarma ela interna e você não tem como recuperar, tem que mandar numa recuperadora. O que aconteceu? O reparador, o funileiro deu o orçamento sem banco de bateria, porque não afetou o banco de bateria. Esquece. E depois que o carro não funcionava, ele foi fazer reclamou, falou, a bateria também está ruim, tem que trocar, você não viu a bateria antes, fez o orçamento, o problema é seu. Mas o Pagou um carro para o cliente. O carro com injeção cara tinha o sensor de impacto para cortar o combustível, que é É um muito mais sistema na simples de época. armar. Hoje, pessoal, não tem grandes invenções. É. É uma coisa do carburador para injeção, não tem uma mudança grande. Do carro elétrico, né? Tem Novo, alta voltagem. O motor elétrico, pessoal, é um motorzinho, essência construtiva, né? Como se diz? Brincava, coloca autoramas, brincadeiras. É a base da elétrica para baixa voltagem. É a mesma história, entendeu? Até vou turbinar um carro elétrico. Vou enrolar o motor para ficar mais forte. É a brincadeira que a gente faz. Vamos turbinar um carro elétrico, né? Então, Vocês estão querendo dar mais energia pra nós só porque o assunto é elétrico? E aí, Vamos carregar Pode a bateria. patrocinar nós, se vocês quiserem. então não tem nada complexo. Os sistemas de proteção, vai ter um sistema para proteger a bateria, né? Um bombeiro, alguém chega lá e o negócio, o cabo tá lá desencapado, encostado na lata, o cara vai sair e tomar choque, entendeu? Então a engenharia preparou isso para ter toda essa proteção também, né? Boa pergunta. Sistema de conta proteção de incêndio de uma oficina, vai mudar? Você vai continuar usando o extintor de espuma na oficina? Rapaz, eu já não tô querendo fazer mais nada. É uma pergunta interessante. Muda. Porque, cara, se eu vou trabalhar com sistemas elétricos, eu vou ter que rever o meu sistema de segurança da oficina. Extintor e tudo aquilo que está lá faz parte de uma nova visão que você vai ter. Ô, Puga, já aproveitando, o pessoal da Hightech Diesel também participa das lives, segue a gente. Eles estão perguntando onde que eles fazem esses tipos de treinamentos, né? Para trabalhar com híbrido, elétrico. O papo que a gente está tendo aqui. Abel, coloca aí para a galera o contato de vocês para procurar, né? Ó, por incrível que pareça, eu recomendo, para começar, o curso de conversão. Por quê? Porque a gente explica tudo, nós contamos Peça por peça. como começa um carro. É a melhor coisa para começar. E depois, na sequência, que nós agora no próximo mês nós já vamos ter, que é o curso de diagnóstico e manutenção de veículos elétricos e híbridos. Porque, A gente vai começar. porque se for ver, eu vou me colocar no lugar de uma oficina, Uhum. né? Chegar a carro híbrido elétrico, o híbrido pode ser que ainda pinte. Você teria que dar uma pesquisada na frota da sua cidade, quantos veículos, tentar levantar quantos veículos híbridos vendidos, a chance de aparecer um carro na sua oficina. Então, vou me preparar, tem demanda, então vou fazer. Não tem demanda. Fazer um curso de conversão, né? Você pode oferecer um serviço diferenciado. Você está agregando um novo Exatamente. serviço. Então, o carro híbrido ou elétrico não chega para manutenção, mas você pode, mostrar que na sua oficina, na sua região, a primeira oficina que converte quem quiser.
Vai ter muito serviço? Talvez não. Mas você se diferencia, que pode parecer um cara de carro antigo que quer converter o veículo. Você se torna uma referência na sua região. Exatamente. E quando você... Eu acho que o mais legal, quando você aprende a converter um carro, você entende o que uma montadora fez, né? É um pouco da base, né, de funcionamento de um sistema elétrico na sua essência. Você vai conseguir fazer se precisar, né? Então, eu acho interessante essa visão de negócio, aí, sendo empreendedor, né? Pô, ter um curso de ser certificado para fazer a conversão do carro elétrico me dá um passo à frente. Eu tenho conhecimento, se aparecer um carro híbrido elétrico, eu já tenho uma base para me aventurar e também estou oferecendo um novo serviço para algum maluco que queira fazer uma conversão. E uma coisa que está acontecendo agora, nós não temos 2 meses desse ano aqui, nós já fomos procurados por 4 fabricantes de motores. Né? A gente já tem lá o motor da Hércules lá na loja, né? Loja teslabrasil.com, já tem os motores da Hércules para quem quiser conhecer, e já vão ter já temos também motores Mercosul, que eu nem conhecia a fábrica, né? Uma fábrica nova para gente, mas não é tão nova assim. Porque, E agora a VEG também e a Parker, né? Que a gente já tem uma parceria também. Então, o que está acontecendo é que as grandes fábricas estão olhando para esse mercado com um carinho diferente. Na verdade, eles estão enxergando a oportunidade que o Puga está falando aqui desde o começo. É uma oportunidade de vários negócios. A gente aqui está pincelando algumas coisas e trazendo um pouco mais de superficialidade, né, no assunto, até porque se a gente for se aprofundar em cada oportunidade, dá quantas lives? Muitas. Dá umas 15, exemplo vai. só. Pede para ela, só para fazer uma live para falar dos equipamentos de oficina. Que ferramenta você usaria para usar num veículo elétrico? Ao vivo em cores, peça para ela. Nós vamos trazer aqui para vocês verem. Não, é por isso que a gente quis trazer esse papo um pouco mais aberto agora para a galera entender um pouco. Porque, cara, é muita coisa. A informação ela é muito ampla e tá ainda de uma maneira muito perdida para a galera, entendeu? E eu falo assim, não é só para eles, não, para a gente também. Para mim, Tati, eu tenho muita dificuldade de pegar uma informação que seja realmente verdadeira. Hoje a gente encontra muita coisa na internet, muita coisa superficial, muita informação que às vezes não bate com a realidade. Então a gente quer trazer para o nosso público uma informação que seja realmente assertiva, que tenha validação. Vocês são referências, trazer esses caras para dentro, para deixar, galera, o papo aqui não acaba não. Esse é o primeiro podcast. Exatamente. Claro que a gente vai trazer outros assuntos, mas a gente quer trazer lives, não só podcast, mas trazer lives práticas, mostrando para o cara um pouquinho como que é esse conceito. A gente vai fazer isso. Eu espero que a gente esteja passando essas informações. A ideia não é assustar ninguém, sabe? É preparar mesmo para um mundo novo. É um outro mercado. Um outro mercado totalmente diferente. Eu sei que... Exatamente. Às vezes a gente fala alguma coisa aqui, a pessoa entende um pouco diferente. Eletricidade é perigoso, em alta tensão é perigoso. Como tudo, né, cara? Como várias coisas como era o gás também. O gás, como era o gás natural também. Opa, não podia falar, né? Saiu. Então, minha mãe vai me matar. A pessoa tem que se preparar, Com preparo, você não corre risco nenhum. O risco é muito pequeno. Entendeu? Só vai ser um mercado diferente, Tati, cheio de oportunidades. Cara, nós estamos colocando uma matéria a mais no nosso curso agora, que é justamente as oportunidades de negócio dentro de veículos elétricos e híbridos. E a gente vai trazer o Puga, a gente vai conversar para mostrar para esse pessoal como ganhar dinheiro com isso também, né? É outra história interessante. Mas, Puga, deixa eu fazer uma pergunta aqui pro... Eu não, né? Tem uma pergunta para você, Picori. O Alan Santos, lá de Manaus, pessoal do Amazonas, tá em peso aí, viu? A Tecnomotor vai incluir nos scanners Rasterbox e Raster S o diagnóstico de veículos híbridos e elétricos? Não, já tem. A gente tem o no Fusion, já tem Hoje mesmo nós passamos aqui no Prius, né? Então a gente... Porque o sistema de eletrônica embarcada, que é importante o mecânico entender, ele continua lá no carro. Não é diferente num carro elétrico híbrido. Então a eletrônica embarcada está toda lá para ser reparada, para ser diagnosticada. Então, vai ter recursos, leituras, informações para ajudar a guiar um pouco o diagnóstico desse veículo. Então, a gente já tem alguns carros e vai na tocada da demanda, como sempre a Tecnomotor fez. A gente vai sentindo a questão de frota, demanda de cliente, para ir colocando isso no scanner. Mas a essência da eletrônica embarcada tem muito conteúdo. O meu carro mesmo que eu estava passando,
a gente estava passando o scanner, Né? o Danilo e eu, a gente viu um monte de informações importantíssimas para diagnóstico. Rotação, temperatura, enfim. Que é o próprio sistema da eletrônica. Que nem da injeção, tem um diagnóstico, tem as informações do universo híbrido. Lembro do Fusion, que é um carro que a gente teve contato, tinha lá, tem muita parte de refrigeração do sistema Exatamente. do motor elétrico, tem a refrigeração do motor a combustão, mas a eletricidade, um dos grandes barreiras para o mundo elétrico é a temperatura. A temperatura, ela Pessoal, pede performance, consome... como grande computador em qualquer oportunidade lugar, de né? dinheiro. Entendeu? Toyota Prius usa a temperatura do habitáculo de dentro do carro para refrigerar a bateria, né? Então aqui no Brasil, Rio de Janeiro, Recife e tal, se os caras deixarem o carro estacionado naquele solzão lá, vai ter gente fritando bateria. Você vê os E tem um os pessoal nós que aí, acabou né? de comentar que o Max Bazzoni falou, mas se o carro ficar na estufa para pintura e estiver acima de 60 graus, mata a bateria, imagina no Nordeste como que vai ser. Não, vai necessitar manutenção, vai ter coisas, isso que eu ia falar, um desafio. É claro, do carro. quando a gente tem a bateria montada no carro, na estrutura dele, mesmo quando o sol bate, a temperatura não chega. Só para você ter uma ideia, a gente deixou um carro preto e um branco no pátio, nós medimos a temperatura, mesmo no solzão, dentro do habitáculo do carro, ele chega a 55 graus, por aí. Tá? Não se esqueçam, os módulos eletrônicos dos carros também têm temperatura limite, é 60 graus. Você viu o carro... Vocês viram algum carro morrer no Brasil? Por quê? Porque ele está guardado ali dentro e tem uma proteção. O problema é que quando você coloca ele na estufa de pintura, você tem o movimento do ar e o movimento térmico todo ali dentro. Então é limitado o tempo que você está dali, porque na verdade o carro passa de 60 graus. Ele vai muito. E desculpa, a maior parte das cabines de pintura no Brasil estão desreguladas. Elas estão trabalhando a 90, 100 graus, é muito comum. E outra, o pessoal não tem informação de procedimento. Se você lê os manuais de reparação e os caras têm tempos de limite e tudo mais, ninguém lê. Ninguém lê. É por isso que mata a bateria. Você tem que ter uma informação. Reparação, vai ter de reparo. E essas novas tecnologias, eu lembro uma passagem, o pessoal mais antigo vai lembrar, dos Gol GTI na Paulista, que o carro morria por causa das antenas, né? O sistema eletrônico não tinha proteção. A montadora lança um carro e o negócio não teve uma proteção. Então, Mas eu queria ver. o Prius, efeito eletromagnético. O Prius já tem bastante tempo de mercado, mas claro que as primeiras gerações, os caras não pensaram em tudo apanharam, o carro mais sofrível. Hoje, as gerações mais modernas devem ter mais controle, assim vai, né? É uma coisa que vai... A tecnologia vai evoluindo e barateando, vai evoluindo e barateando. Não tinha ferramentas para medir isso também. Sim. Hoje a gente, por exemplo, lá no Parque Tecnológico, em São José, você tem uma câmera anecoica lá, que você consegue fazer a medição dessas para desenvolvimento. Porque não esqueça, quando nós estamos nessas voltagens, nessas amperagens, os cabos têm geração eletromagnética imensa. Por isso que todos os cabos, aliás, não sei se vocês sabem, tudo quando você vê as fotografias dos carros elétricos e tal, já reparou que você vê um monte de cabo cor laranja? Não é que os caras gostam e tão maravilhoso. Aquilo ali significa que ele está em alta tensão. Tudo que você vê de cor laranja no carro significa que não meta a mão. Lourenço, o seu tá então. Todo veículo elétrico e híbrido tem um... Dojão lá tá em alta tensão. Em alta combustão. E quando ele está nessa alta tensão, significa que ele tem uma geração eletromagnética muito alta. Os cabos são blindados por dentro. Eles são trançados e tudo. Se você danifica um cabo, corta, machuca ele, não tem reparo. Você tem que trocar o cabo inteiro, porque ali tem geração eletromagnética. Eu tive a oportunidade de participar com você ali naquela nossa conversa muito prévia, né? Mas você deu algumas explicações que eu até comentei com o Lourenço depois, né? A gente trocou uma ideia, eu falei, cara, é muito maluco esse negócio de carro elétrico e híbrido, mas é muito interessante. A gente acha que é um negócio de um bicho de 7 cabeças. Não é que é difícil, é que a informação ela é tão oposta à nossa realidade hoje que você fala, velho, isso não vai funcionar. A primeira impressão que a gente tem Mas você quer ver só essa diferença, né? Vou dar um exemplo que aconteceu comigo. Cheguei nos Estados Unidos, comecei a trabalhar de mecânica. Um cara que conhecia pouco de mecânica, mas, enfim, era meu patrão, né? Um dos primeiros patrões lá, falou, Roberto, entenda uma coisa, os defeitos aqui são totalmente diferentes dos defeitos do Brasil. Ah, é? Eu falei, que coisa idiota para se falar, defeito daqui diferente do defeito. Carro é tudo igual, meu amigo. Cara, acredite, era diferente. Você consegue desmontar um cabeçote aqui e não planar?
não mandar verificar e planejar. Lá ninguém faz isso. Ninguém faz, porque eles não empenam. Não empenam. Quer ver uma coisa que você quase não troca? Filtro de combustível, vela, bico injetor. Se eu troquei 2 bicos injetor lá, foi muito. Tudo bem, a gasolina... Peraí, outra gasolina, Então, né? mas Eles não têm os aditivos que tem aqui no Brasil. Ele tinha razão. A mesma coisa vai acontecer com essa nova tecnologia. Tem defeito, elas vão ter defeito do mesmo jeito. Um pouco menos, mas diferentes. Mas eu acho assim, não é um monstro. Não, exato. Pelo Exato, contrário, é tem que ter muito mais processo. simples. A eletricidade, muitos eletricistas conhecem, ela só está em outro nível e vai ter outro sistema de segurança. Isso, chegou. Então, é uma bateria e um motor elétrico, entendeu? É o mesmo motor elétrico que eu tenho hoje, que roda uma direção elétrica, bateria e motor elétrico. Bateria é essa essência, só que isso está num outro nível. Mas a eletricidade, né, a formulinha básica é a mesma, não é uma mega equação que ficou mais complexo, só que tem mais. Se você pegar os dois, olha só, os dois motores elétricos e a combustão interna, você tem sistema de segurança. Centenas de peças a mais do que o motor elétrico é simples. Motor elétrico vai ter manutenção de 5 em 5 anos, 2 rolamentos. Não é diferente do carburador. Eu não peguei o carburador. Carburador e injeção eletrônica. Para mim é uma coisa mega complexo um carburador perto da injeção eletrônica. Quem aprendeu a injeção eletrônica muito mais diferença. É mais simples. Na verdade, mas ela é mais complexo, mas é mais simples. Isso. O que vai dar um pouco mais de complexidade. O carburador era mais complexo. Verdade. O que vai dar mais um pouco de complexidade é exatamente o que o Roberto mostra no curso de conversão. É que quando você coloca o motor elétrico, tudo aquilo que antigamente era tocado pela correia, o sistema de ar-condicionado, direções, bombas, não tem mais motor a combustão. Acabou, né? Então viram motores elétricos também. Então, no fundo, eu vi uma vez um cara falando, a eletrificação total. Já está acontecendo. A direção hidráulica virou elétrica, a bomba d'água virou elétrica. A eletrificação o freio, freio agora ela veio. Aí é só a combustão que está faltando. Agora veio tudo. O freio a vácuo já é elétrico. Exatamente. Isso já está acontecendo, o mecânico já está enfrentando, consertando, já está no dia a dia dele, a eletrificação dentro do automóvel, se for pensar. Tem start-stop, é um outro tipo de conceito, a eletricidade de uma maneira diferente lá da partida. Então, a única barreira que está faltando é o motor em si de combustão. Então, assim, se eu tivesse uma oficina independente e um veículo viesse fazer um reparo e fosse um híbrido, um elétrico, eu teria alguns cuidados. O primeiro, eu olharia que tipo de serviço eu vou fazer. Eu vou fazer um serviço de freio, amortecedores, coisas básicas. Eu faço, porque não mudou nada. Agora, eu vou ter que mexer na alta tensão e eu não sei, eu não mexo. Mas uma pergunta. Hoje a gente tem vários tipos de oficinas mecânicas. Então a gente tem o cara que é da autoelétrico, a gente tem o cara que é do ar-condicionado, a gente tem o cara que é do centro automotivo. A gente tem os especialistas de cada segmento para consertar um veículo. E a gente tem o cara que faz de tudo um pouco. No carro elétrico, você acha que esse movimento também acontece? O cara que ele é o ar-condicionado, ele vai continuar sendo especialista de ar-condicionado, mas para o elétrico? Sim. Né? Ou ele tende a ir para uma coisa mais genérica? Não, e vai ficar mais complexo. Por quê? Porque você tem vários carros que o ar-condicionado não toca só o ar-condicionado. O próprio gás do ar-condicionado vai refrigerar o sistema de baterias e o conjunto todo. Vai ficar mais complexo. Não, essa é uma pergunta que às vezes... E vai dar mais um passo. A mesma coisa vai acontecer com o sistema de arrefecimento. Tem carros que o conjunto de baterias... O Tesla. O banco de baterias do Tesla é refrigerado a água. Ele tem aí é que tem um negócio. O Fusion tinha também refrigeração da parte. Alguma coisa elétrica lá que tinha temperatura. Então percebeu? Vai ter refrigerar tudo. O inversor, o motor traseiro e dianteiro. Inteiro. E tem o cara e o banco também... de baterias também. Passa por tudo. E tem o cara que também, às vezes, ele não quer se aprofundar numa especialidade, não quer ser o cara que manja pra caramba no ar-condicionado, mas ele pode fazer serviços rápidos também. Sim. Na área elétrica também você acha que também tem. O que a gente acabou de falar, 281 volts pro Ford Fusion. Não é qualquer cara que vai mexer ali. Já. Eles vão procurar um especialista. E outra, é um ar-condicionado que vai dar muito mais dinheiro. Na verdade, ele trabalha com um gás diferente. Ele trabalha com ele vai sair diferente. Do R134A e vai para o R1234YF.
Mas isso é um padrão? Eu já vi história que não era uma Nos padronização elétricos estão oficial. vindo todos. O elétrico tá, e o Porque- híbrido, no híbrido que é bagunçado, né? Tudo Não. que vem novo tá Por conta vindo de- nesse de gás. você Esse gás é conduzir. inflamável, Essa era a exige história, outra mas não era máquina. uma homologação padronizada. Se você quiser fazer detecção de Mas é uma vazar... pergunta, exige outra máquina exige- ou ele pode ser a mesma máquina, mas só pode utilizar esse gás? Não, é outra máquina. Qual é a diferença dessa máquina? pra uma Ele máquina tem que outra faz? pressão, outro... Para começar, o 1, 2, 3, 4 YF, ele tem o péssimo hábito de ser inflamável. Ele pega fogo. Então, se vazou esse gás na oficina, você tem que ter drenagem de ar. Não dá para fazer num sistema fechado. Não, mas beleza, mas vamos falar Tá. da máquina. É outra máquina. Mas o que essa máquina tem de diferente? Primeiro, todos os motores elétricos são sem escova. É tudo motor elétrico blindado fechado. Se você usar esse gás numa máquina do 134, o risco de explosão é altíssimo. Porque esse gás é inflamável. Essa máquina não pode ter vazamento. Não de jeito pode. nenhum. Ele não pode, inclusive, encontrar o outro. Tá? Pra você ter uma ideia, os óleos que você coloca dentro do sistema são outros. Sim, são Os aditivos, os corantes para você ver vazamento são outros. Não dá para misturar um gás com o outro. É completamente diferente. Então, se você quiser começar a trabalhar com novo gás nos novos veículos, é nova máquina, novo equipamento, novo tudo. Então, uma pergunta interessante. A gente encontra hoje máquinas no mercado que fala que funciona com os dois gases. É mentira. Boa sorte. É mentira. Boa sorte. Não, é uma É mentira, uma não dá, não dá. É uma pergunta Os bons de fabricantes leiga, tá? que De você leiga. vê separam as duas máquinas, tanto é que você consegue comprar uma que tem as duas no mesmo bloco, mas vem com os cilindros de gases separados, vem tudo separado. Eu já vi essa máquina. Tem nos Estados máquina que faz os dois, mas ele tem sistemas de Separado. Sistemas distintos, independentes. é uma Não dá máquina pra só, fazer mas junto. Tá, e é não, dois é compressores. que eu Você já ouvi no contamina, você mercado. contamina tudo. Eu já ouvi no mercado máquinas que falam que usam os dois gases. Uhum. Por isso que essa é a pergunta. Deve ser tá? essa máquina, que tem dois sistemas separados. Independente, sim. Agora, Sim. as duas funcionam Não usando dá, os isso mesmos. não existe. Não existe. A mesma coisa, por exemplo, nós estávamos falando coisas básicas, né? Elevador de oficina. Vou poder continuar usando aqueles elevadores de fuso com a barra no piso e tudo mais? Não dá mais, porque a maior parte dos packs de bateria estão na parte de baixo do carro. Se eu tiver que desparafusar para te descer o pack de baterias, eu tenho que ter um transporte. Eu vou precisar primeiro ter uma plataforma para poder pegar tudo, e vou ter que passar por baixo de carro. Isso não é híbrido, tá? 100% elétrico. Vai me exigir um elevador adequado para isso. Nós estamos preparados? Eu estou falando já de um elevador que tem 2,90, estou falando de elevadores hidráulicos e tudo mais. Desculpa, o carro elétrico é pesado. E se você pegar um híbrido e colocar o fluido normal no Aham. câmbio dele? No câmbio? Os motores elétricos são dentro do câmbio. Você não pode colocar o fluido normal. Tem É outro fluido fluido, é outros específico. fluidos, outras coisas. Se você usar um fluido normal que você tem de câmbio, por exemplo, e aplicar em veículos elétricos e híbridos, ele vai gerar espuma e vai te destruir o sistema todo. Por quê? Além de ser condutivo. Tem esse problema também. Não pode conduzir eletricidade, a maior parte, né? E outra, eles giram muito rápido. Quanto é a rotação de um motor elétrico básico? Então, do Tesla, por exemplo, chega a quase 18 mil giros. 18 mil RPM no motor. Já de imaginou Fórmula que se eu botar um óleo comum de câmbio, ele vai espumar. Porque quando você tem alta rotação, ele tem uma geração de espuma muito grande. Você não tem isso nos câmbios normais. Mas aí é o que eu falo. Eu acho que a maioria das oficinas hoje, né, pelo menos as oficinas sérias, já tem esse aculturamento de especificação de óleos, Legal. vários tipos de óleo, de Sim, câmbio. Eles se atentam muito Tem a esse isso, cuidado, né? E aí sabe que tem os aventureiros das coisas aí, né, para cuidar. Então, Eu vou o cara contar. que estuda, treina, checa informação, vê o que precisa. Eu vou contar que o carro elétrico não tem mais câmbio ou deixo isso para depois? Não, eu falei, eu tava não sei se foi no encontro do câmbio uns 2 anos atrás, eu fui dar minha palestra de futuro e era um grupo lá de 3 mil oficinas mexendo com câmbio. Né? Eu fui falar que o câmbio automático ia morrer, numa maior rede de coisa, né? Mas eles já estavam se movimentando, que é o CAB, né? E aí eles colocaram H, que é câmbio automático Brasil, e híbridos elétricos. Eles já estão percebendo Que vai o morrer. pessoal de câmbio quer morder esse negócio do híbrido. Eu quero esse serviço para mim. Porque o pessoal de câmbio normalmente tende a ser um especialista. Não é uma coisa comum mexer com câmbio automático. Toda oficina que mexe, cara. Né? Normalmente fala que câmbio automático é um gorila doido para montar nossas costas. Então você tem que estudar E por que muito, isso? Você aprender sabe? muito para estudar. Sabe por quê?
Hã? Por que não vai precisar? De conhecimento, o que Do você câmbio? fala? Por quê? Do motor elétrico, por causa da... Eu não preciso mais de câmbio, porque vai direto, né? Porque você tem uma faixa de trabalho. Não, de rotação de de coisa, rotação de torque, de absurda. energia, direto. Você não precisa mais de câmbio. E outra, ele é macio, tem torque o tempo todo. No seu carro, por exemplo, vou falar mal do carro desse, pode. Pode! Pra a andar no gente seu fala. carro, no seu V8, você tem que acelerar quantos giros para sair? Até ele Na estourar. marchaleta, Mil começa giro, na mil marchaleta. giro. Onde é que ele tá? Tá 600. 600. O carro elétrico, desde parado, ele tem torque disponível o tempo todo. Isso que eu deixei você. Vou dar um exemplo para você. No kart de indoor, que é chato, né, o kart indoor? Sim. Você faz uma curva, ele depois ele vai. Agora, Elétrico não. a perda Eu andei no kart Kart elétrico nos Estados Unidos, vou te falar, me apaixonei. Porque você faz curva com ele de lado e sai andando na mesma velocidade. É uma delícia de andar em kart elétrico. E vai ter aqui no Brasil também. Logo. Então, carro elétrico é outro mundo. Não, você foi dar palestra no CAB esse ano passado, né? Então eles já estão vendo essa movimentação e estão levando conteúdo para... Eles querem, ó, eu quero esse negócio do híbrido elétrico. Na verdade- eu vou no especialista de câmbio querer ocupar o espaço. Na verdade, nós ainda vamos ter câmbios em veículos comerciais muito grandes, tipo os caminhões e ônibus, porque como tem uma tendência de reduzir o tamanho do motor, aí você volta a usar o câmbio para ter uma distribuição de marchas e ter alguma coisa. Mas é o único caso que a gente Mas viu. você vê no Tesla, no caminhão Tesla já não tem. O Cada um motor tá- é desse tamanho com 400 cavalos. é uma de coisa absurda. força. Você põe 2 motores que eles colocam lá, fica com 800 cavalos. O Um carro sonho. de passeio. Os caras estão fazendo conversão de caminhão de lixo. Já imaginou? Não, hoje já tem no Brasil conversão de veículos grandes, ônibus e... Caraca. Não sei quem que fez uma parceria da VEG, que era um eixo. É a Metra. Adicional, é? A Metra. É um eixo adicional no caminhão para economia de combustível, Isso. junto com a VEG que você instala no caminhão. Então tem o caminhão normal, mas tem um eixo elétrico para ajudar. Nós fizemos um redução projeto do- para Randon. Acho que é a Assim. Randon também. Randon, com a VEG, alguma coisa assim. Legal. Gente, tem muita pergunta, mas Que assim, bom. tipo, tem muita mesmo. Eu não vou conseguir fazer todas as perguntas, o povo vai me matar. Mas a gente vai encerrar, já tá encerrando, nosso tempo já estourou Caramba. muito. Mas se a gente deixar aqui, essa conversa vai até o ano que Vai até vem. amanhã cedo. Não, cara, é que assim, o assunto é muito legal, porque tem muita informação que a gente desconhece. E a ideia desse primeiro podcast que a Tecnomotor trouxe, junto com o grupo da Tesla Brasil, é trazer um pouco esse desconhecido para dentro do nosso segmento, para dentro do que a gente hoje está mais habituado. Mas essa conversa não vai acabar aqui. A gente promete para vocês que tanto o Puga quanto o Roberto, eles voltam para discutir com a gente. O Lourenço também é um cara que, por mais que ele não está ligado diretamente à reparação, ele não é um mecânico, mas ele tem muito conceito da inovação, de tentar atrelar, eu acho que essa é a grande jogada, de tentar atrelar, né, o que a gente espera do futuro da oficina mecânica, com o que vocês já têm para oferecer para esse público e o que de fato é a necessidade do nosso cliente. Então, assim, a gente quer trazer cada vez mais assuntos, a gente vai trazer coisas na prática, a gente já combinou aqui, para trazer cada vez mais informação, conteúdo mesmo. Então, a ideia do podcast é desmistificar, quebrar os paradigmas de que híbrido e elétrico é algo Monstro. muito fora da nossa realidade. Não, ele está muito mais próximo e muito mais acessível do que a gente imagina. Vocês precisam de treinamento, tá os caras aqui. A Tecnomotor já está preparada para trabalhar com esses veículos do ponto de vista de diagnóstico. Sim. Assim como qualquer companhia, qualquer corporação, a gente tem que evoluir junto com a tecnologia. E os elétricos estão ainda distantes? Estão distantes, é um fato. A gente deixou isso claro. Os híbridos estão aí, os elétricos também, mas está ganhando um corpo. E aí, o que a gente deixa, o recado que eu deixo, depois eu quero que vocês também deixem, o recado que eu deixo para vocês é, velho, a oportunidade está aí. Comecem agora que a gente não tem ninguém incomodando. Não deixa o negócio apertar para vocês saírem com a faca na goela, caçando informação e aí correndo atrás do prejuízo e descobrindo que o cara que estava do seu lado, na oficina do lado sua, já está preparado há um bom tempo e você comeu essa bronha. Então, se eu puder dar um recado para vocês, aproveitar e pedir para vocês curtirem
o podcast, que vocês estão acompanhando a gente, dá um like, aí segue a gente, se inscreva no nosso canal, é sempre importante. A gente tem uma infinidade de conteúdos e a gente cada vez quer trazer cada vez mais conteúdos para eles. Então fica esse recado a Tati e toda a galera aqui do canal. Cara, se liguem nas oportunidades e como meu pai dizia, a oportunidade passa uma vez só, né? Se a gente não se ligar e se a gente não tiver preparado, pelo menos para receber ela, a gente acaba chegando muito atrasado ou às vezes perdendo, né, o fio da meada. Então esse é meu recado. Eu queria deixar uma sugestão. Vocês ouviram hoje, foi uma palestra que nós... genérica, falando disso. Superficial. Deem sugestões dos assuntos que interessam na parte que vocês querem ver mais sobre mecânica, querem ver mais sobre montagem de oficina, querem falar sobre a composição do veículo elétrico que está dentro e tudo mais. A gente vai organizando isso. Falem para Tati o que vocês querem assistir. Isso aí. E a gente monta uma pauta para vocês. Vocês é que mandam no negócio. Então escolham um assunto... Dentro da realidade deles, né? Exatamente. Vocês escolhem o que vocês querem e a gente traz A aqui gente e não fala. quer falar de coisa que não vai acontecer Exatamente. agora. Então, o carro elétrico está muito distante. Beleza, vamos deixar ele quietinho ali. Agora a gente talvez não fale dele, mas vamos falar então dos híbridos, que é uma realidade, né? Vamos tentar aproveitar as coisas conforme as oportunidades vão acontecendo, mas dentro da realidade de vocês. A gente não quer viajar na batata aqui, né? Exatamente. E você, Roberto, qual que é o recado que você dá para o pessoal? O recado é, primeiro, agradecer, né? Por a primeira vez em 4 anos que eu estou no Brasil, eu consigo falar para mecânicos, né? Eu tinha essa dificuldade, a gente divulga o curso no Brasil inteiro, os nossos 3 cursos, né? A gente tem um curso de manutenção de veículos elétricos e híbridos, né? Que o professor Pulga hoje é responsável. Nós temos o curso de conversão de veículos elétricos, que vai ser um grande negócio em curto e médio prazo. E temos o curso de manutenção e desenvolvimento de banco de baterias do professor Sérgio de Oliveira Neto, né? A gente só trabalha com os melhores do Brasil. É isso aí. Eu não vou começar a falar de currículo agora. Por isso que vocês estão aqui, eu gente. fico com inveja, né? Então não vou falar disso. Mas assim, um prazer enorme estar podendo falar com você, que é reparador. Eu fui reparador mais de 30 anos, comecei falando isso aí, né? E eu queria, desde o começo, ter esse público e não consegui. Agora eu estou tendo essa oportunidade de ouro aqui, né? Então, mais uma vez, agradecer vocês também da Tecnomotor, né? Que fizeram esse convite para a gente aí. Vai ser um prazer estar aqui quantas vezes vocês pedirem aí. Valeu. E aí, Lô? Bom, acho que de certa maneira até nostálgico, é gostoso trazer isso daqui, porque não foi diferente da Tecnomotor com a injeção eletrônica. A Tecnomotor se tornou o que é, né, devido à injeção eletrônica. Então a gente falou, mecânico, vamos enfrentar isso junto, né? Porque não daria para dizer que a gente também era expert, a gente foi aprendendo, escutando o cliente. Esse é o jeito do Tecnomotor de ser, a gente vive do reparador, né? Então esse primeiro podcast no universo híbrido elétrico foi muito gostoso, trazer gente que fez. Tem muita informação ainda nesse universo, né, que a gente às vezes desconhece, muita coisa vai passar, tecnologia nova que está acontecendo, o mundo é muito dinâmico hoje. Pode mudar, né? E a melhor maneira é trazer quem pôs a mão na massa, a experiência que ele teve até esse momento, entendeu? Daqui a pouco pode ter uma coisa nova e a gente vai evoluindo junto. Certo? Essa é a essência da Tecnomotor. Então isso me deixa muito feliz, né, e mostrar isso para o reparador. Em toda a nossa história, 41 anos de Brasil, né? Tecnomotor está aí do seu lado, né? Vamos evoluir nessa história. A gente também não sabe tudo, tem muita coisa para conhecer, vamos conhecer junto com eles e levar isso de uma forma acessível, simples, desmistificando, pé no chão. É isso aí. Pé no chão, sem muito terrorismo ou sem muita empolgação também, porque às vezes você vende um sonho, o cara vai lá e brocha, ou faz um terrorismo e o cara perde a oportunidade, né? Exatamente. Certo? Um pilar muito importante, né, para você reparador, que eu acho que é a evolução de você como empresário, como gestor nessas decisões. Às vezes, tá empolgado, vou fazer negócio de carro elétrico e malemar você sabe consertar injeção direta que está dando dinheiro para caralho. Então, saber pesar as coisas e fazer os movimentos certos no momento certo, entendeu? Exatamente. Se informar, que nem hoje foi um evento de informação. Depois você vai um movimento de capacitação. Depois vai um movimento de investimento em equipamento. Você vai andando. E foi assim nos outros segmentos. Se informar, capacitar, o primeiro passo, que é capacitar e evoluir. Aí eu vou ver o que eu vou comprar. No fundo, Tecnomotor entra no final, não vou vender equipamento só lá no final, mas primeiro se informa, se capacita e não sai. Vê se é isso que você O cara quer chega, mesmo. você tem que comprar um negócio agora. Que coisa... Não é. Você vai ver, você não usa, investir uma puta grana, não vai. Então informa, capacita e evolui. Então, e é muito gostoso ver, e foi rápido até. A gente já tem
né, escolas no Brasil para ajudar a gente a evoluir nisso, nesse segmento. Então, é que eu falo que eu me sinto muito orgulhoso. O Brasil, com todas as complexidades, todos os desafios, legal, a gente sabe, mas a gente supera. Tem gente, né, tem vocês muito dedicados para querer ajudar a reparação a evoluir, né? Eu quero falar com o mecânico, é ele que precisa disso daí, senão vai vir outro pela beirada e comer, né? Não, mas isso está no colo do mecânico, entendeu? Então, gente que está com a atitude de querer manter a reparação automotiva cada vez mais forte, evoluindo. E eu confio muito na reparação porque enfrentou injeção eletrônica, tu vai enfrentar o carro elétrico com o pé nas costas. Vai. Sem dificuldade, podem ficar tranquilo. E a gente está disposto a evoluir, a aprender, sei lá, né? Conhecer o desconhecido atualmente, a gente está disposto. E vocês estão dispostos? A gente está aqui para isso, para levar informação para vocês e para a gente evoluir junto, gente. A gente cansa de falar isso no canal, mas o sucesso de vocês é o nosso sucesso. Então, para vocês crescerem, a gente tem que estar junto, e para a gente crescer, vocês têm que estar junto. Eu acho que é uma mão de via dupla. Gente, muito obrigado mais uma vez. Obrigado pelo Agradecer convite, essa galera que tá aqui. Obrigado a vocês. Aí, gordinho, eu nem te xinguei hoje, cara. Tá vendo? Mas ele fez cagada, viu, gente? Obrigado, Augusto. Bravíssimo. Carcaça, obrigado. Já pega esses caras na curva pra gente fazer as lives. Como que é tem o Henry e o Leandro. E a Renatinha, que tá em casa também ajudando a gente. A Vivian também tá aí quebrando galho. E um abraço para todo mundo. A galera tem o pessoal da Tecnomotor, todo mundo tá aí. Todas as pessoas que tiraram esse tempo para ouvir esse bate-papo aí, Modelo super interessante, eletrizante, né? Deu até energético pra gente, né, cara? Tá bem que a gente não falou de fio terra, então. Não. Mas de chupeta saiu até o chupetão, né? Vai começar o negócio bom. Gente, muito obrigado. Fiquem ligados, a gente vai falar, vai ter mais podcast, a gente vai trazer aí histórias. A gente quer trazer você para contar um pouco sua história para cá, pra gente, pra Tecnomotor, para esse grupo aqui, pra gente saber o que a gente pode fazer para ajudar vocês e a gente evoluir junto. Beleza? Dia 15 de março é a nossa próxima live. Aqui uma live com conteúdo super especial e a gente vai falar sobre transmissão automática com o Henrique Pontes. Legal. E o Caetano também, muito que bom. Já esteve aqui com a gente. Os caras são fera no assunto. Então, se liguem. A gente vai passar aí algumas informações. Fica ligado no canal que tem muito conteúdo para vocês. Valeu, gente. Obrigado. Valeu. E até a próxima. Abraço. Valeu.